Adoro ser goleiro, porque acho que goleiro tem muito a ver com a vida empreendedor, que é aquele cara que se falhar, tudo vai por água abaixo. Crises são importantes demais para serem desperdiçadas. Então eu tive crises de sociedade, crises financeiras, crises econômicas, seja o que for, mas se você não aprender nada com as crises, vai ter a próxima, você vai passar, você vai sofrer igual. Aí eu comecei a chorar, né, na frente da moça do correio, falei, poxa, se você não fizer isso, eu vou ser mandado embora. O persistente é um teimoso que deu certo, o teimoso é um persistente que deu errado. Então é um pouco dessa soberba que eu cuidei. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do Fintech Maker Podcast, o podcast que conta os bastidores e as histórias por trás das fintechs mais interessantes do Brasil. E hoje temos esse episódio patrocinado pela AWS Startup, que vem apoiando a gente e ajudando as startups e fintechs do Brasil. E o host e convidado desse episódio hoje é o Eduardo Vils, da Fintech Justa e outras fintechs também. Seja muito bem-vindo, Vils. Obrigado, Fernando, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E hoje eu sou muito feliz de estar aqui. A Justa, tive o prazer de trabalhar com vocês. Te conheço há mais tempo do que só a Justa. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir bastante coisa bacana aqui, tá bom? E para dar uma introdução sobre o convidado, eu vou falar o que eu conheço desse cara. Carioca, goleiro, tricolor, casado com a Cláudia, pai da Bruna e do Thiago e, claro, um maker raiz, né? Já fez bastante coisa na Capta, Frac, Brasil Telecom e hoje presidente da Justa. Vils, conta aí, para começar do começo, conta pra gente sua formação e sua jornada, quem é você? Fernando, mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, batendo papo, contando um pouquinho da nossa história desde o começo, que a gente sabe que nas nossas vidas são as escolhas que nos fazem ser o que nós somos hoje, né? Então, eu aprendi desde cedo que são 3 grandes escolhas na sua vida que mudam a sua vida drasticamente. Então, contando um pouquinho da minha história, eu sou carioca, que nem você falou, adoro ser goleiro, porque acho que goleiro tem muito a ver com a vida empreendedor, que é aquele cara que se falhar, tudo vai por água abaixo. O zagueiro pode falhar, o atacante pode falhar, o atacante pode perder 10 gols, faz um, sai como o herói. O goleiro fecha o gol o jogo todo, mas no final do jogo leva um franguinho. Putz, Vils. Quando precisou dele. Mas salvou 10 gols, foi 1-0 o time adversário, porque você salvou o time, mas no final das contas você fica marcado pelo aquilo que você entrega no final. Então, sempre empreender um pouco disso. Contando um pouquinho da minha trajetória, eu não sou filho de empreendedores. Meu pai não era empreendedor, meu pai era headhunter, onde eu aprendi esse termo muito tempo atrás. Ele era um caçador de cabeça, botava executivos em grandes companhias. Minha mãe foi empreendedora, pode dizer que sim, ela tinha uma confecção, ela junto com minhas tias tinha uma confecção. Então, o único lado de empreendedorismo que eu tinha na minha família foi da minha mãe, mas eu era muito jovem, eu não lembro disso no dia a dia. Depois minha mãe acabou ficando mais em casa, etc, tal, se aposentou, e eu sempre tive uma vida muito tranquila, classe média. Eu nunca tive aquela dificuldade, eu não tenho aquela história, fui empreender, fui trabalhar cedo porque eu tinha uma dificuldade. Não é mérito nem demérito. Eu sempre fui de classe média, sempre tive do bom e do melhor, sem luxo, sem extravagância, sem ganhar carro quando fiz 18 anos. Vivia de forma muito satisfatória com escola particular. E comecei a minha vida empreendedora um pouco mais... Eu comecei a trabalhar cedo numa empresa de construção civil. Ali eu comecei a gostar de finanças. Talvez o meu lado de fintech vem lá de 1900 e Caixa Prego, lá em 1900 e rolha, que eu trabalhei numa construtora no Rio de Janeiro. Peguei alguns planos econômicos que fez com que eu tivesse que tomar decisões rápidas sobre o impacto do dinheiro nas construções, nos negócios, falta de dinheiro, falta de crédito, inflação acachapante, inflação altíssima. Eu falei, cara, como é que você lida com dinheiro? Eu aprendi a lidar com dinheiro nessa primeira experiência em construção civil, que eu vi que dinheiro pouco tinha que render, porque a inflação corrompia o dinheiro muito rápido, corroía o dinheiro muito rápido na obra, então tinha que comprar rápido, comprar bem, entregar rápido para você economizar. Depois de construção civil, eu resolvi tirar um período sabático, fui para os Estados Unidos, ficar 1 ano nos Estados Unidos, mas na verdade eu errei a mão, eu achei que ia ficar 1 ano estudando, etc e tal. Em 3 meses o dinheiro acabou, porque eu fui... Isso foi quando? Em 1900, eu tinha 19, 20 anos, 20 anos, tinha 20 anos de idade, chegando dinheirinho, trabalhando na construção civil, nessa construtora, 21 anos, desculpa, e resolvi morar fora, 1 ano estudando inglês, ia fazer curso lá fora, só que dinheiro no bolso, garoto jovem, despreparado, bem diferente de uma pessoa de 21 anos hoje,
do que 21 anos, 37 anos atrás, é bem diferente, bem diferente. Muito mais imaturo, muito menos responsável. Estava no momento certo de errar, né? Exatamente, morando com mãe, pai, etc. Tal. E eu fui para os Estados Unidos estudar, em 3 meses meu dinheiro acabou. Ou seja, o que eu fui estudar virou surf, virou esqui, virou passeio. Você foi para onde lá? Eu fui para Nova York, depois fui para São Francisco. Eu ia estudar em São Francisco, aí de repente eu vi uma passagem para o Havaí, fui surfar no Havaí 10 dias, aí o dinheiro também acabou mais rápido, voltei e fui esquiar em Lake Tahoe. Falei, peraí, sem planejamento as coisas não funcionam. Eu voltei com a malicuia, falei, pai, minha viagem para os Estados Unidos foi maravilhosa. E aprendeu inglês? Falei, pai, não, mas conheci muitos lugares. E eu voltei e falei, caramba, tem que voltar a trabalhar, ganhar dinheiro de novo. Fiz um processo de treininho em 2 empresas, passei para a Mesbla, a famosa Mesbla, eu até brinco no meu currículo que eu quebrei a Mesbla, porque eu passei para a Mesbla e passei para a Gafisa como trainee. E eu escolhi a Gafisa, e eu não fui para a Mesbla. Passado uns 2 anos, a Mesbla quebrou, e eu falo que eu quebrei a Mesbla. Porque vai que, se eu estivesse na Mesbla, não tivesse tido uma ideia maravilhosa, o pessoal, você botou no teu currículo, quebrou. Eu falei, é uma brincadeira, obviamente, uma soberba achar que eu teria salvado a Mesbla, seria a potencial, mas eu brinco com isso. Depois voltei a trabalhar com construção civil na Gafisa, como eu falei. Depois fui para um banco de investimento, comecei a mexer com dinheiro de novo. Sendo que nas 2 vezes em construção civil, eu sempre trabalhei com a área financeira, trabalhava em estudo de viabilidade econômica, apresentar resultados dos empreendimentos, mostrar para o board, mostrar para o investidor, empreendimentos, compradores, mostrar quanto valorizou o imóvel. Eu falei, estou gostando de finanças. Mas eu percebi, Fernando, que eu vendia melhor os números do que eu fazia os números. Eu conseguia demonstrar mais para os clientes ou para os investidores a questão dos números do que ficar fazendo os bastidores dos números ali atrás. Eu falei, acho que eu gosto de vendas. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em varejo de marketing. Falei, poxa, eu gosto de vendas, vou trabalhar com alguma coisa de marketing e vendas, vou começar a enveredar para esse lado. E nesse curso de marketing e vendas eu me identifiquei demais. Já tinha feito uma pós-graduação em finanças, esqueci de falar inicialmente, depois eu fiz varejo de marketing. E eu falei, poxa, não sei se eu quero continuar em construção civil, que não estou sabendo, não quero ser corretor de imóveis, nada contra, mas não era isso que eu queria fazer. Aí um banco de investimento me chamou a trabalhar, eu fui trabalhar num banco de investimento que cuidava de ativos não financeiros do banco. Então o banco emprestava um dinheiro, recebia um ativo qualquer, eu tinha que transformar aquele ativo num ativo mais valioso e vender aquele ativo. Então eu recebi um shopping center, participação no shopping center, estacionamento, empresa de pão, empresa de limpeza urbana. Então várias empresas caíram nas nossas mãos e a gente tinha que trabalhar aquele produto, fazer ele valer mais do que o banco tinha emprestado, para o banco vender e recuperar o ativo, o empréstimo que tinha feito para aquela instituição. Era um ativo que entrava como garantia e a gente tinha que fazer aquele ativo valer mais do que o empréstimo. Eu gostei disso. Aí eu recebi uma proposta muito legal, que eu digo que é uma das 3 mudanças da minha vida, importante além de ter casado. Tinha acabado de casar em 2001 e eu recebi uma proposta para trabalhar na Brasil Telecom em Brasília. Na verdade, eu recebi a proposta para trabalhar em telecom. Eu não sabia que era em Brasília inicialmente. Passei no processo seletivo, até então eu só conhecia telecom, atender o telefone, desligar o telefone e ver a conta. Não entendia nada dos bastidores, de banda larga, conexão, taxa de utilização de terminal, metas de universalização, a concessão das privatizações, não conhecia nada. Aí passei no processo seletivo, achei que não ia passar, porque era uma coisa muito diferente do que eu conhecia, para trabalhar na área comercial da Brasil Telecom. Eu achei que era no Rio de Janeiro, como setor cooperativo, falei, não, é em Brasília. E em 2003 eu mudei para Brasília. Eu e minha esposa, recém-casados, já 2 anos casados, mudamos para Brasília. E lá eu aprendi um mercado muito hostil, muito competitivo, que até hoje eu tenho grandes amigos, e até a gente brinca, na época tinha um filme que passava onde fracos não tem vez, era um filme famoso na época, lá nos anos 2000. A gente fala que telecom era um pouco isso. Quem não bate meta, quem não entrega resultado, 3, 4, 6 meses são mandados embora. Então, se tem uma competitividade, uma hostilidade, como tudo na vida de empreendedorismo, você tem ou competitividade ou hostilidade. Então, era um mercado muito hostil, você tinha que sobreviver, bater meta, e fiquei na Brasil Telecom quase 6 anos e pouco, e dali eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de tecnologia, que era a Bematec em Curitiba, que tinha acabado de fazer o IPO, uma startup. Na época não se falava startup, se falava uma empresa que nasceu numa incubadora, numa faculdade, e aquilo me encantou. Trabalhar numa empresa que nasceu na faculdade deve ser muito legal. Até porque, em telecom, eu sempre me senti empreendedor. Eu sempre fui aquele cara que, por não ser de telecom, eu trazia as ideias mais inusitadas. Eu trabalhei com telecom também e migrei de telecom para um pouco meio de pagamento também na época. E eu também tinha esse lado empreendedor dentro de telecom e às vezes eu sentia que eu incomodava mais. Parecia que eu queria criar a solução,
aonde não era para criar, o mercado muito tradicional já estava ali, deixa que está funcionando, sempre não foi se assim, mexe, sem sempre mexer. foi assim, não precisa mexer. E foi legal que eu tive um líder, um chefe, que muito legal, que um dia ele me chamou na sala dele e falou, Vils, você não trabalhava com telecom não, né? Aí eu gelei, falei, ixi, acho que eu dancei. Eu falei, nunca trabalhei. Ele falou, ainda bem. Alguém que vai pensar diferente. Alguém que vai trazer as ideias mais idiotas, loucas, e alguma vai vingar. Tanto é que eu lancei um produto junto com a diretoria na época, que era, lembra do 102, Central de Informações, você pede ajuda, ajuda a lista, 102, é um produto grátis, deficitário, que não dá dinheiro. A gente lançou um 102 Plus, que era um produto que você ligava, aí os anunciantes do 102, por exemplo, estou procurando uma padaria no bairro da Vila Romana. Então, as padarias que te pagassem um royalties em qualquer, uma taxa qualquer, apareceriam primeiro na pesquisa. Então, a gente criou um produto dentro da regra da Anatel, que permitia, etc. tal, que era apresentar primeiro aqueles que pagavam nada diferente do que você vê em site. Você criou o ADS do Telecom. O Telecom, a gente criou um produto que eu rodei o Brasil para falar, agora tem um 02 Plus, você é da padaria, você é da fintech tal, você é do bar tal, do restaurante tal, da loja de roupa tal, quer aparecer primeiro na pesquisa? No site, no 02, quando leva no 02. Senhor, aqui é o Fernando, pois não. Eu queria uma padaria aqui perto da Vila Romana, não sei o quê. Mas não tinha só. Você está em que rua? Na Ipojuca. Então na esquina da Ipojuca com a 7 de setembro tem a padaria do Fernando. Aí o cara, você aparecer primeiro. Não é que só aparecer ele, aparecer primeiro. E tem também a outra. Mas quem aparece primeiro, geralmente é mais lembrado. Então você tinha lá um ranking de pagamentos, etc. tal. Claro, todo mundo tinha direito de pagar para aparecer. E lançamos esse produto, foi um relativo sucesso, que uma área que era deficitária passou a gerar uma receitinha. Para ela continuar existindo, ninguém mais acho que liga hoje para um 02 de informação. Tem Google, tem outras formas mais práticas de se procurar, mas era a forma de criar. Então eu fui para a Telecom, fiquei Telecom criando produtos novos, serviços novos, tentando criar campanhas diferentes, entender as filiais, rodei muito o Brasil, a Brasil Telecom tinha a concessão do Sul, Centro-Oeste, parte do Norte, então acabei conhecendo boa parte dos municípios, todas as capitais do Sul, do Centro-Oeste e do Norte, e ali eu comecei a entender um pouquinho como que a Telecom era importante em certas cidades, em certos lugares, quanto que não era só atender telefone e fazer uma ligação, né? Você tinha outras coisas sociais, hospitais, segurança, banda larga para a empresa, conectividade entre empresas, fibra ótica, redundância, PABX, um montão de coisas que eu não conhecia, que eu comecei a olhar a Telecom com outros olhos. Mas em 2007 para 2008, a Brasil Telecom ficava sendo vendida para a Oi, eu recebi uma proposta para trabalhar na Bematec em Curitiba, que era uma startup que estava nascendo, etc. Uma startup não, já tinha feito o IPO, mas eu fui para Curitiba e me encantei com o modelo de uma empresa que tinha nascido num campus, 2 jovens empreendedores montando uma empresa do nada, que estava desbravando o mercado, lançando impressoras fiscais para o Brasil todo. Eu entrei para a unidade da educação corporativa, nada a ver com o que eu fazia. Ele falou assim, o melhor caminho para você entrar aqui, Vils, entra pela educação corporativa, que você vai conhecer todos os canais, todos os produtos, você vai ter uma academia grátis, você vai ser gerente dessa área aqui, gerente diretor dessa área aqui, e depois você pode ir para qualquer área aqui, que você é um comercial nato, você vai acabar... Então, a gente quer pessoas boas aqui. Eu entrei numa área lá também que era não rentável, que era uma área de custo, aí lancei programas de venda de produto, de academia, etc. Transformei numa área rentável também. Aí eu recebi a proposta do presidente para cuidar da área de serviços, para depois cuidar da área comercial. A área de serviços não era minha praia, não sou técnico, mas eu fui cuidar da parte de serviços, não técnico, mas do serviço, a qualidade de serviço para que as revendas da Bematec, quando mandasse uma impressora, um produto, tivesse um reparo, tivesse uma qualidade de excelência. E com isso a gente conseguiu também transformar a área de serviço numa área mais rentável. Aí eu recebi a proposta para ser superintendente comercial, de cuidar do principal produto e serviço da empresa, que era a venda de impressoras fiscais através de revendas. Aí falei, poxa, eu conheci um mundo de varejo, de fato, aquela pós-graduação em varejo que eu fiz, em finanças, Brasil Telecom, eu falei, opa... Aquilo tudo ali serviu para atuar naquela hora. Você nem percebe que você está aprendendo e você está pondo em prática experiências de vidas passadas. Em área comercial, eu tive um sucesso bem relevante. E em 2010, o mercado financeiro se abrindo, já dando um passo aqui, dentro da Bematec líder de impressora, vendendo muito software, eu vi que o mercado, o bolso ia mudar. O bolso seria para pagamento, seria para adquirência. Não se falava em fintech, não, tá? A gente falava outro bicho lá qualquer, mas não falava em fintech. Falava
startup, falava meio de pagamento, falava integrador, mas a palavra fintech não era uma palavra... E até depois evoluiu para uma época PSP. PSP. Payment Facilitator. Aí criaram vários nomes, nomenclaturas bonitinhas. Em 2010, eu vendo o mercado se abrindo, né, quando o Banco Central falou que, tinha VisaNet, tinha Redcar, VisaNet virando Visa, a Redcar virando Rede, a VisaNet passando a aceitar Master e Visa, não somente Visa, a Redcar aceitando Master e Visa. Esse mercado vai se abrir. E tinha uma sopinha de letrinha, que era a TEF, Transferência Eletrônica de Fundos, que eu tinha conhecido bem na Bematec, que tinha lá as impressoras fiscais espalhadas no Brasil, que todas tinham um TEF embarcado, conectado, porque o ato da venda, né, com software embarcado, via meio de pagamento. Em TEF, quem não conhece TEF, é a solução de meio de pagamento integrada com RP, com software de venda, para fazer com que o ato da venda em cartão aconteça a impressão do cupom fiscal junto. Então, era uma coisa conectada, muitos estados obrigavam isso, e a Bematec tratava esse produto como mais um produto, não tratava como um filé mignon. Tratava meio como, nosso forte é hardware, nosso forte é software, o TEF, meio de pagamento, é um agregado. Eu falei, esse agregado tem valor. Esse agregado tem valor. Eu, mais dois sócios, mais dois diretores da Bematec, tivemos a ousadia de pedir para sair, ou pedir para ser saído, e montamos uma empresa em 2011 para pegar essa onda, esse cavalo arriado, quando passa você não pode deixar de montar, né, a famosa frase, e a gente lançou uma empresa em 2011, que foi um sucesso, mas acho que isso aí eu conto mais adiante, mas um pouquinho da minha história é essa. Então, eu fui empreendendo mais velho, respondendo a tua pergunta aqui, tudo na minha vida aconteceu muito cedo, menos empreender, empreendi tarde, e o que aconteceu muito cedo na minha vida, tudo na minha vida aconteceu muito tarde, inclusive empreender. A única coisa que aconteceu cedo foi ficar careca. Eu fiquei careca cedo, mas eu empreendi tarde, tive o meu carro de diretoria demorou um pouquinho para acontecer. Eu acho que eu nadei, corri a corrida de pneu murcho bastante tempo, acho que eu aprendi, me deu muita força de vontade, que eu passei por gerências, etc e tal, por eu ter entrado tarde em alguns segmentos, telecom, depois na Bematec. Eu demorei um tempinho para poder pegar meu lugar ao sol, mas quando eu peguei com gosto e peguei mais preparado, eu imagino assim, entendeu? E tenho certeza que gestão de time, olhar equipes multidisciplinares, multiculturais, você falou que tinha operações em vários estados, isso aí foi um aprendizado que provavelmente se colocou muita coisa disso em prática, não só o conteúdo acadêmico ali dos estudos, pós-graduações que você fez, mas da vida real também, né? Entendi. Você falou que aí a tua primeira jornada ali como em meios de pagamento, você falou que foi na Bematec, ali, alguma coisa disso, mas e como empreendedor, assim? Foi, de fato, em fintech, no mercado de pagamento e tal, foi depois da Bematec? Foi. Pegando aquela nome que você falou de equipes multidisciplinares, o Brasil tem vários Brasis dentro dele. Lá na Brasil Telecom ainda, voltando rapidamente, a gente falar da jornada empreendedora, eu lembro quando eu assumi a cadeira de cuidar de pequenas e médias empresas do Brasil todo, a matriz tinha o hábito de definir o que cada filial ia fazer com a verba de marketing. Então, imagina, eu estou em Brasília e defino que o Fernando, que está no Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia, tem que gastar na rádio Tupi. Ou eu defino que o André, que está em São Paulo, tem que ser na rádio Jovem Pan. O outro, cara, eu falo assim, qual é a melhor rádio, Fernando, na sua região? Ou qual a melhor forma de você atrair cliente? Eu dava autonomia com responsabilidade para as filiais. Falei, cara, você conhece o sotaque. Você conhece a melhor forma de fazer o resultado da tua região. Então, se você quer 1, 2, 5, 10, seja o valor que for, onde você gastaria esse dinheiro? Você gastaria aonde? Eu gastaria nesse produto. Por quê? Então, eu fazia com que as filiais pegassem para elas a responsabilidade. Não era para tirar a minha responsabilidade, mas sim para dar liberdade para quem está na ponta fazendo o resultado, escolher a melhor forma de fazer o resultado. Com responsabilidade e medida. Porque ele conhece o terreno, né? Conhece. Não adianta o cara que nunca pisou no terreno fazer a estratégia. Tem lugar melhor, é carro de som. Sim. Tem lugar que é panfleteria. Eu trabalhei num projeto aqui no interior de São Paulo, a cidade tinha um outdoor. A cidade que a gente estava desenvolvendo, era um projeto específico, tinha e-mail de pagamento, mas tinha um outdoor. A gente falou, cara, a gente tem que estar nesse outdoor. Só tem um outdoor, vamos pegar ele. Qual é a melhor rádio? Qual é a melhor região? Aqui na minha região, rádio não dá. Tem que ser panfleto, tem que ser porta a porta, tem que ser um carro de som. Exato. Bota o cara com uma bicicletinha com um carro de som. Beleza, é isso que você está confiando? Beleza. E quando era canal, quando era um representante, eu falo assim, beleza, você acredita nisso? Você tem R$5.000, chutando um número qualquer. 20% é seu. Se você acredita, eu boto 4%, você bota 20%, eu boto 80%, você bota 20%. Ah, mas eu não quero colar. Então você não confia tanto.
Então, você vai vendo até que ponto o cara confiar com o dinheiro dos outros é fácil, né? Sim, sim. Então, quando você confia. Então, quando eu fui em telecom, aprendi isso, ouvir mais as filiais, ouvir mais o campo, estar mais junto ao campo, visitando o cliente, barreira no balcão, conhecer de fato. Aí, quando eu fui para a Bematec, eu repeti a mesma dose. Falei, peraí, Bematec, quem são as revendas do Brasil todo? Então, eram 4.000 revendas espalhadas pelo Brasil todo. Eu tive a felicidade de conhecer pelo menos 50% presencialmente, e eu brinco um pouquinho com blockchain, né? Que eu brinco que desde aquela época eu já entendo o blockchain, que é quando eu ia visitar algum canal, alguma pessoa em alguma região, eu perguntava filho de quem, irmão de quem, gente de quem. Isso é blockchain. Você é o blockchain, eu falo, que é o blockchain. Filho de quem, irmão de quem, gente de quem. Pô, filho de Fernando, irmão de Castro, tio de Patrícia. Esse cara eu confio, esse cara se conhece. É o cara que tem um relacionamento na cidade. Então você começa a se cercar de pessoas que são referências na cidade, faz muita diferença. Aí quando eu fui para a Bematec, saí da Bematec em 2010, 2011, eu entendi que a Bematec tinha uma oportunidade de ouro. Ela poderia ser uma grande adquirente no mercado, porque ela tinha 70% do varejo com alguma solução dela, mas ela entendeu que o foco dela, os investidores, os acionistas, entenderam que o negócio dela, a praia dela é impressora e software. Beleza. Aí decidimos sair, em 2011, a gente decidiu sair, montamos uma empresa chamada Capta Cartões, que em 2011, em agosto de 2011, em julho, os três já tinham saído, temos um BP. Dia 15 de setembro de 2011, dia do cliente, dia do consumidor, a gente lançou a empresa como a data pedra filosofal da empresa, dia 15 de setembro de 2011. E tinha um plano de um ano, com o capital que a gente tinha de comprar equipamento, visitar cliente, visitar canal, etc. Tal, e a gente deixou os canais nos procurarem. Até porque eu tinha saído da Bematec, tinha saído das empresas, eu falei, não vou ficar procurando os canais, senão vou achar que eu estou indo atrás dos canais. A gente fez nosso merchan, fez a nossa propaganda, dizendo, ó, estamos no mercado com uma solução de pagamento assim, assado, que é um TEF mais leve, na nuvem, ninguém falava na nuvem na época, era tudo hospedado no X25. X25, não, já não tinha mais X25, então era caríssimo. Então a gente botou tudo na nuvem, levinho, tudo a gente era uma integradora, dava o equipamento, facilidade com a internet, integrava com software, fazia a logística, locava o equipamento, fazia toda a solução para que aquele cliente pudesse ter um TEF fácil, rápido e justo, né? Na época a gente já falava de justo sem ser justo. É genial isso, né? Tava muito concentrado, tava muito até ruim hoje, né? até hoje. Se você pensar, né, Fernando, falando de concentração, ótima pergunta, ótima colocação. Em 2010, o mercado de cartões no Brasil, 97% era VisaNet e Redecard. Hoje, passados 15 anos, está 80 e poucos por cento na mão de 5. Eram uns 2. Hoje está em 5, 80%. Ainda continua concentrado. Ou seja, o mercado de fintech, meio de pagamento de soluções, ainda tem muito espaço para as empresas entrantes com bons serviços ganharem o mercado. Em tecnologia de TEF, eram 2 ou 3 também. Sim. Tinha uma famosa CTEF, que foi vendida depois para a First Data, tem a PayGo, que é a PayGo que o C6 comprou, temos a GetNet, que era do Santander, desculpa, a Altar, que era da GetNet Santander, e não tinha mais nada. E tinha a Ferreirinha lá com a DTF no Sul, que esse a gente escolheu para ser nosso parceiro, então tinha 4 ou 5 empresas fornecedoras de TEF, e tudo com tecnologia antiga, legado, pesada, cara, com bom serviço, com muita estabilidade, mas nada de experiência do cliente, nada focado, por isso que funcionava bem, era um tratorzinho que funcionava muito bem. A gente falou, como é que a gente pode competir com esses caras? Se a gente é um quarto, quinto entrante, tem que ser leve, ágil, mais barato e remunerar bem o canal. Essa é a nossa pilar. Tinha que ser leve, rápido, fácil e tinha que remunerar bem quem vendia. Então a gente conseguiu criar um pacote que era simpático para quem consumia, fácil de vender, fácil de integrar e na nuvem, que qualquer coisa a gente conseguia resolver de forma online. Só que a gente fez um plano tão bem feito que a gente imaginou que o nosso dinheiro dos acionistas, 3 sócios, cada um entrou lá com 33%, vendeu apartamento, casa, cada um vendeu o que podia. A gente achou que aquele dinheiro ia durar uns 2 anos. Deu 6 meses e o dinheiro acabou porque foi um sucesso tamanho. Porque uma coisa que as pessoas têm que entender é que o sucesso quebra uma empresa. Sim. Porque você pode não estar preparado para continuar dando tração naquilo que está crescendo muito. Então, você tem que ter capital de giro para continuar crescendo. Então, o sucesso é um risco também. O pessoal, quebrou porque está indo mal. Em vez de quando quebra, está indo muito bem. Pode parecer uma dicotomia aqui, só que a gente vendia tanto, se a gente não conseguia mais... que a gente tinha o fluxo de caixa, o payback do dinheiro, demorava em torno de 12 meses. Como a gente estava vendendo muito rápido, a gente não conseguia dinheiro suficiente para poder comprar mais equipamento, então a gente tem uma hora que ele congelou, a gente não conseguia aumentar a base. E qual era o risco? Os canais, os participantes do nosso jogo que estavam gostando, se a gente parasse de entregar, ia parar de vender a gente, ia vender um concorrente.
E a última coisa que você pode fazer no mercado que você está crescendo muito é dar chance para alguém entrar e pegar teu espaço. Que, opa, esse cara deu certo, eu vou entrar com mais dinheiro, etc. Tal. E, para nossa sorte, na época, um fundo nos procurou, um fundo que depois veio a montar uma adquirente, que foi o fundo da Arpex, que depois montou a Estônia, na época a gente não sabia da Estônia, talvez nem eles sabiam. A Arpex gostou do nosso modelo de distribuição, falou, gostei de vocês, quero investir em vocês. Ele perguntou, o que vocês querem? Eu falei, nós queremos dinheiro somente para comprar equipamento. Não queremos dinheiro para cash-in, não queremos dinheiro para nada, não queremos cash-out, só queremos dinheiro para botar na operação, só cash-in para comprar equipamento. Então a gente fez um acordo mais ou menos o seguinte, cada cliente que a gente conquistasse, ele botava o dobro do valor do equipamento para a gente poder continuar crescendo, comprando mais máquina para botar. Cada cliente que eu conquistava, ele botava 2 vezes o valor. Então, se uma máquina custava 1.000, botei um cliente, ele botava 2.000. Botava 4.000, ele botava 8.000. E o dinheiro todo para comprar máquina. Só botar máquina. Botar máquina no lugar, comprar, botando máquina. E com isso a gente cresceu bastante. Teve uma participação relevante desse grupo. Os investidores eram mais arrojados e criativos também, né? Hoje... Eles investiram na gente sem visitar o escritório. Eu me lembro de uma famosa frase do Eduardo Ponte, que é um cara que eu gosto muito. Ele falou assim, eu falei, Ponte, você não vai lá visitar a gente, não? Ele falou, tem parede? Tem janela? Tem porta? Tem. Tem banheiro? Tem. Tem um centrozinho de atendimento? Tem. Tem elevador? Tem. Tá visto. Eu falei, muito bem, não era nenhuma fábula de dinheiro, mas ele gostou do modelo arrojado, que eles queriam também. Depois ele entendeu que eles iam montar uma adquirente no futuro, eles queriam testar esse modelo de distribuição via canal, que nosso forte sempre foi canal, que a gente chamava de captores na época. Aí, em 2012, a Arpex entrou, 2013, aí depois a Stone saiu do armário, virou um adquirente, né? O Arpex montou adquirente, e como a gente tinha como princípio de valor ser agnóstico, ou seja, levar transação para todos os adquirentes, quando a Stone nasceu, tinha um sócio em comum com a Capta, ficou uma bola meio dividida que os demais adquirentes começaram a desconfiar um pouquinho. Será que essa Capta vai tentar tombar os clientes para adquirente A, B? A gente tinha um acordo com alguns adquirentes que a gente garantiu que não ia fazer isso, só ia tombar aqueles das adquirentes que a gente não tinha acordo e conseguimos conviver bem. Até que em 2016 e 2017 a gente entendeu que era o momento de já tínhamos democratizado o acesso ao TF, tínhamos atingido o nosso momento certo de venda, e a gente vendeu eu mais alguns sócios vendemos a participação para a Arpex, o restante para a Stone, e em 2017 eu deixei de ser sócio CEO, presidente da Capta, achando que eu ia voltar ao mercado de trabalho, ser diretor executivo, ser conselheiro que nem você, ficar só mexendo com as empresas dos outros. História boa. Mas aí, outra vez, a mosca azul do empreendedorismo me procurou. E quando você vendeu a Capta, esse processo de M&A foi longo, né? Assim, foi para o mesmo sócio e tudo mais, não foi uma vez. Assim, não vou falar mal, bem, acho que tudo na vida tem 2 lados e tem a verdade, né? Tem o meu lado, que eu entendo que eles podiam ter sido diferentes, eu acho que eles esperavam outra coisa de mim. Foi um momento difícil, porque quando você vende uma empresa que você está trabalhando e eles têm uma decisão, acharam que faria mais sentido eu sair para o conselho, etc. Tal. Eu me senti um pouco, na época, do filho que... Nunca aconteceu isso comigo, mas a sensação que eu tive é como se, de repente, meu filho começasse a conviver só com o padrasto, sabe? Por mais que o padrasto seja legal, o meu filho tivesse final de semana ficando com o padrasto e não tivesse indo para minha casa. Então, eu tinha um período de meio frustração, fiquei meio perdido, assim, poxa, vendi a empresa, poxa, eu estava tão feliz ali, será que eu fiz bem? Será que eu não tinha que ter continuado? Tinha que ter colocado mais a pé firme que não ia sair. Não foi uma negociação fácil, não foi um litígio amoroso, mas não foi a briga feia. Acabei saindo, tinha recebido uma boa grana nas outras jornadas, nas outras fases com ele. Não saí mal, não posso reclamar das primeiras tranches de venda, foram legais. A última, talvez, eles tenham me forçado, porque eles tinham poder, né? A famosa história, quem pode mais. É o famoso sexo com gorila, desculpa o palavreado aqui, do jeito que ele queria. Ele escolhe a posição. Né? Ele escolhe a posição. E eu tive que aceitar e demorei um tempinho para aceitar, mas foi bom porque me deu muita segurança para quando montasse outra empresa, buscasse uma coisa mais justa para os parceiros, para os sócios, para os clientes. Então, foi aí que surgiu um pouquinho da ideia de montar a Justa depois também. Eu falo, assim, eu também participei de alguns M&As meus, assim, e alguns que eu ajudei. Eu falo que eu me dei melhor nos que eu ajudei, porque eu já tento levar assim, a experiência como pessoa. Mas quando sempre tem o Fernando envolvido ali, eu também tive um M&A com o Ebanks ali, que, no 6 meses ali foi essa sensação. Eu entrava em todas as áreas da empresa, tinha aquela autonomia, achava que eu poderia, o cliente reclamando, eu ia entrar lá e fazer, ia acontecer. E quando a gente
pô, saiu do Ebanks, saiu da Joy, que era uma empresa de 60 funcionários, foi para uma de 1.500, tinha setores e áreas. Eu tive que respeitar cada área, entender o prazo, falar para o cliente, o SLA e tal, foi essa sensação também. Mas, de uma certa forma, eu aprendi, assim, aprendi a organizar, padronizar, me preparar melhor, fazer melhor. Hoje, eu olho como puta aprendizado e foi muito legal, até porque 6 meses depois veio a pandemia e eu tava no colo do gorila, né? Assim, então, o Rio passando, um monte de coisa acontecendo e a gente bem, calma, tivemos salário aumentado, um monte de coisa. Mas na hora eu fiquei hiper rebelde durante um tempo, foi difícil gostei dessa tua fala de ver o filho sendo cuidado pelo padastro ali. É assim, uma coisa interessante, assim, óbvio que eu aprendi muita coisa com essa venda, com o momento de investir com a gente. Durante um bom tempo, a gente era a maior empresa do grupo Arpex, a gente foi a empresa que era benchmark para os demais, até que nasceu a Stone pequenininha. Eu tenho o prazer de poder dizer que eu vi a Stone nascer na sua primeira transação no meio de TF foi com a gente, primeiros testes de canal distribuindo o Stone foi com a gente. Então a gente aprendeu muita coisa e até nos momentos difíceis de dilemas, discussões, de sentar com um board de pessoas, 3G Capital, pessoal 3G lá, pessoal que na nó em pingo d'água são inteligentes pra caramba, então essa queda de braço não é fácil. E eles me ensinaram uma frase que eu carrego com eles desde a época, assim, crises são importantes demais para serem desperdiçadas. Então, eu tive crises de sociedade, crises financeiras, crises econômicas, seja o que for, mas se você não aprender nada com as crises, vai ter a próxima, você vai passar, você vai sofrer igual. Então, eu digo que eu aprendi a lidar melhor com momentos de negociação, por mais que eu fosse já um cara cabelo branco ou sem cabelo, eram discussões difíceis de saber balancear o que pode ceder, o que não pode ceder. Então, foi bom. No final, eu olho hoje para trás com carinho por boa parte do time deles. Eu admiro muitas pessoas que saíram de lá depois nos procuraram para trabalhar com a gente também. Então, é legal que teve bons aprendizados. Eu fico feliz de encontrar com a turma de lá e a grande maioria falar com carinho da história, quando eles compraram a Capta, investiram na Capta, que a Capta trouxe eles de volta para o jogo, que fizeram a Capta, que fez a Stone nascer nos seus primórdios. Foi uma experiência interessante. Maravilha. E daí? Vendeu, período sabático, foi estudar, filhos e... Na verdade, estudar, assim, acho que eu deveria estudar mais, eu acho que eu estudei bastante, continuo estudando sempre, mas nesse período da Capta, graças também ao grupo da Arpex, eu fiz uma imersão legal em Harvard também, foram eles que me apresentaram lá, fiz um curso lá bem legal, um Key Executive Program, que é um programa para executivos chaves, que também me abriu muito a cabeça para o mundo, 56 países, línguas diferentes, 50 nacionalidades diferentes na sala de aula, visões diferentes do mundo, o que estava acontecendo em Israel, na Turquia, em Gana, em tudo que é lugar, em todos os continentes, de Austrália, a América do Sul, tinha gente de todos os lugares do mundo. Então, foi um período muito bom de estudo, mas quando eu vendi a Capta, eu fiquei um período meio sem saber o que ia fazer. Eu tive algumas propostas para trabalhar ou em adquirência e trabalhar em empresas de software house, porque eu já tinha trabalhado com software house, então, minha técnica trabalhava com software house, eu integrava software house, media TEF, media pagamento. Falei, cara, quem não quer ser CEO da nossa software house, quer ser diretor comercial? Eu estava prestes a assinar um contrato aí com uma outra software house para trabalhar, até que o Thiago, que tinha trabalhado comigo na Bematec também, tinha sido gerente, trabalhando para mim. Depois a gente, na Capta, ele foi junto, virou sócio da Capta, e ele tinha saído, logo depois que eu saí, também saiu, me procurou, que eu chamo o famoso milkshake de ovo maltine, que me convenceu a empreender de novo. Eu estava para assinar um contrato para ser CLT em alguma empresa. O Thiago falou, viu, você não vai se identificar sendo CLT, você é um cara que gosta de fazer diferente, você gosta de ter liberdade, você gosta de fazer as coisas com mais leveza, etc. Você quer ser diretor corporativo? Foi, sim, não sei. Aí o Thiago veio com uma proposta para a gente montar uma fintech. Aí já tinha um termo fintech. Ele falou assim, vamos montar uma fintech? Eu falei, vamos. Mas qual vai ser o nome dessa fintech? Eu falei, não sei. Mas a fintech tem que fazer isso, tem que ser justa, tem que ser transparente, não pode ter pegadinha. Ela tem que mostrar o custo efetivo das transações para os seus clientes, que tudo que os adquirentes não faziam na época. Temos que mostrar
quanto que o parceiro ganha com lisura, mostrar que ele ganha X por conta daquilo e não ganhou por conta daquilo. Temos que ser justos com nossos sócios, com os colaboradores. De tanto falar a palavra justo, justa para cá, tem que ser justo, uma taxa justa, etc. Tal. A gente foi tomar o famoso vinho na minha casa, mas 2 interessados em ser sócios. E a gente falando de justa para cá, justiça não tem muito forte. Justiça Pay, não muito forte. Estava aí na época também de lava-jatos da vida, o pessoal falando de Justiça Brasil, estava todo mundo naquela vibe de tentar ser um país mais justo. E aí, de repente, tomando um vinho lá em casa, puf! Registrei. Te registrou o quê? O nome Justa. Falei, sério? O Justa é no CPF, registrou lá no NPI, sei lá, no FAS, no Buderi, registro BR. No Justa é nosso. Só que vai ser justa.com.vc, que é justa com você. Pô, fantástico, tomando um vinho, pulando na piscina. Abre mais 3 garrafas. Abre 3 garrafas, que legal. Agora vamos pensar o que a gente vai fazer com esse nome. Que no início vai ser Paçoca, qual vai ser o nome da empresa? Não tinha nome para a empresa. O projeto era Projeto Paçoca, porque não tinha o nome ainda escolhido. Aí começamos a desenhar o projeto da Justa, tinha o nosso primeiro PVT, visitar alguns fundos, alguns VCs, a gente tem X milhões guardados aqui, mas vai precisar de mais X, precisando de mais 3, 4 bilhões aqui para montar a empresa. Batemos na porta de alguns VCs, de alguns anjos da vida, alguns disseram não, outros disseram sim, outros pensaram, vamos pensar, até que um grupo de amigos falou, cara, a gente apoia vocês, vamos fazer isso acontecer. E a gente lançou a Justa em 2018, março de 2018, e lançou a Fintech Justa, que a gente veio do mundo de TEF. É engraçado isso, que a gente olha o POS hoje, a gente sabe tudo que tem no POS, as 30 e poucas empresas que estão por trás de um POS para rodar, tem 30 e poucas engrenagens por trás, desde a adquirente, do banco, da emissor, da conexão, do chip, do Wi-Fi. Cara, se você olhar tudo que tem ali, o cabo, se você olhar assim, 30 e poucas empresas para um POS funcionar. E eu lembro que a gente começou a desenhar o mockup, batendo na porta da DIC, de outras adquirentes, a gente está com um projeto assim, assado, a gente veio do mundo TEF, a gente vai começar com POS, mas o nosso forte é TEF, é para onde a gente quer caminhar. Todo mundo se interessou, porque TEF era, você dá numa estilingada, uma tarrafada, você pega muito peixe, né? E o pessoal, poxa, que legal, que legal, que legal, a gente começou a ter algumas barreiras com algumas adquirentes que não estavam preparadas para o TEF, e vamos começar então com o POS. E o POS foi um achado, né? Porque a gente não conhecia muito bem como era o POS, e gerava muito dinheiro rápido, porque a taxa de juros estava baixa, na época comprava uma taxa barata, vendia com um preço razoável na ponta e deixava uma margem boa, deixava um spread bom, uma boa margem entre o que a gente comprava de dinheiro e vendia de dinheiro. Mas a primeira maquininha que a gente montou, etc., a gente foi mandar para alguns clientes que já nos conheciam. Um dia a gente estava mandando as maquininhas, alguém perguntou, abre a maquininha aí. Ih, não vem com bobina? A gente não sabia que a maquininha não vinha com bobina. Você tem ideia? O pessoal olha, mas abriu uma... Ih, cadê a bobina? Ih, cara, não tem bobina. Não é você que compra? Não vem junto. A gente não vem junto com a fábrica. Não vem, não sei o quê. Ligou para a fábrica. Pô, não, você é louco. Isso é básico. Eu falei, é básico. A gente não sabia, ninguém falou. Toda a máquina abriu tinha a bobina, a gente imaginava que a bobina estava. Ninguém parou para pensar nisso. E me lembro que a gente ligou para as esposas. Cláudia, Débora, cara, isso aqui, vai lá buscar a bobina da Calunga. Fazendo propaganda da Calunga aqui. Aí buscaram a bobina, trouxeram a bobina desse tamanho que não cabia na maquininha, a gente ficou cortando bobina à noite para caber na maquininha e mandou para os primeiros clientes a maquininha. Não tinha portal, não tinha nada, é só a maquininha. O pessoal perguntou, como é o nosso portal? A gente vai construir o portal do jeito que você quer. Primeiro você diz para a gente se a maquininha funciona bem. O pessoal adorou a maquininha, etc. Pagava no dia seguinte na conta do cliente certinho, tudo via Excel, via Pix, manual, Pix não, TED, né? Pix não existia. Pix, TED, DOC manual ali, fazendo transferência para os clientes, logo cedo, acordava 5 da manhã, fazia remessa rapidinho para o pessoal ficar feliz. Pô, vocês pagam bem. Mas onde eu acompanho as vendas? Calma que a gente está desenvolvendo o portal. O portal me dá um Excel para cada cliente, para ele acompanhar as transações, um extratinho, fazer um mockupzinho ali bonitinho. E a gente começou assim, que é bem guerreiro mesmo. Ia para o correio, eu ia para o correio, já no correio, eu dei 10 maquininhas, manda essa aqui para a loja do Fernando, lá em São Pedro da Aldeia. Essa aqui manda para o André, lá na Vila Romana. Essa aqui manda não sei o que lá. A gente não sabia que no correio não tinha a caixa, tinha que levar com a caixa. E a caixa não pode ser colorida, tem que ser simples, tinha um montão de coisa. Um dia eu cheguei no correio, me lembro de um cliente grande no Sul, eram 38 lojas, que ia começar no dia dos namorados, uma coisa assim, dia das mães, eu acho que maio. Aí eu cheguei no correio na quinta-feira, tinha que chegar até sexta, sei lá o quê. Aí o correio falou, o Sedex já saiu, agora só sexta-feira e só vai chegar segunda-feira lá no Sul.
Aí eu comecei a chorar, né? Na frente da moça do correio. Falei, poxa, se você não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Ela, sério? Falei, sério, primeiro dia aqui, eu estou cuidando dessa parte de logística. Ela chamou a van de volta, com pena de mim, e mandou as maquininhas para o cliente. E deu certo. Falei, cara, só tem uma coisa, chorar. Eu falei, vou ser demitido. Demitido por mim mesmo, que eu deveria ter sido mandado embora mesmo. Não estudou antes, não estudou, não sabia que correio tinha que chegar até as 4 da tarde. Para mim mesmo, vou te demitir. Eu me demiti, porque ia cometer um erro de primeiro dia das mães de um cliente importante, que ia perder as vendas, ia perder um TPV importante. Né? A gente estava nessa época, eu também estava com algumas operações e assim, nosso produto não era tecnologia, né? Nosso produto era qualidade, era atendimento, era serviço. De fato, era muita enganação, era muito asterisco, né? Tinha adquirente, tinha empresa falando que taxa zero e não era taxa zero, tinha empresa POS de graça e cobrava. Então, não era uma relação. O estabelecimento comercial, o mercado brasileiro, ele não estava preparado e ele não era bem atendido. E assim, ele não pedia tecnologia, o que você falou. Cara, se ele recebesse 5, 6 horas da manhã do outro dia as vendas, se ele tivesse alguém para reclamar ali quando a máquina desse um problema, se ele tivesse um suporte, se ele conhecesse alguém, para ele estava feliz. Foi outras fintechs tiveram essa estratégia. A gente teve na Joy, você teve na Justa, o Nubank fez isso e outros, porque era muita pegadinha, era muita coisa. E sempre usando, a gente sempre valorizou muito esse parceiro nosso que tem o sotaque regional, para ele atender bem com essa qualidade na ponta. Uma coisa que a gente sempre fez questão, a gente nasceu já com a Academia Justa, quem dava o treinamento para o canal, ó, é isso que tem que fazer, me conta a característica da tua região, me conta o que faz a diferença para vocês. Para a gente, o servir era focado no cliente, era o mais importante, que a gente sabia que se competir por taxa, se um grande banco aumentasse ou diminuísse a taxa, a gente estava fora do jogo. Então, a gente tinha que ter um serviço para o cliente pensar 2 vezes, mesmo se a nossa taxa não fosse a melhor. Quais foram os maiores desafios nesse começo? Você pegou? Boa pergunta, vamos lá. Acho que o desafio, primeiro, quando você entra no mercado com muita gente grande, é credibilidade. Uma coisa é as pessoas conhecerem o Fernando, eu conheço o Fernando conhece o Vils. Mas como é que a pessoa lá do interior da Paraíba, de Pernambuco, vai contratar um cara aqui de São Paulo para prestar um serviço, enquanto que ele já conhece o banco, o bancão, o banco da região, o banco da Praça Matriz. Então, a primeira coisa é de confiança. Mostrar para eles que poderiam confiar numa empresa, numa startup, uma empresa iniciante, que não tinha tanto lastro, não tinha tanta segurança, mas tinha uma vontade tremenda de fazer um serviço bem feito. E a gente sabia que se a gente errasse, a gente não teria a segunda chance, porque você deixa de ter credibilidade. Então, o primeiro desafio para a gente foi credibilidade. O segundo desafio sempre foi e continua sendo gente. Acho que o desafio de contratar pessoas boas que comprem essa ideia de desafiar o status quo, de intraempreender, porque eu vejo muita gente falando que acha legal pequenas, médias empresas desafiando as grandes, mas tem muita gente que não topa o desafio de se arriscar também. Então, convencer bons talentos a largar uma carreira numa empresa maior para vir trabalhar E não só largar para vir trabalhar para você, né? De repente também para não sair no meio de um projeto bom por causa de R$50, R$100 e para ele cair. Então, a confiança em todos os sentidos. Alguém trabalhar com você, o cliente contratar você. Atrair pessoas, que para mim continua sendo o desafio maior de todos. E o terceiro desafio, que para mim é o que mais me aflige, porque aquilo que eu não controlo me dá muito medo. Aquilo que eu não controlo me dá mais medo. Então, como eu não sou um cara técnico, eu não sou um cara que discute tecnologia. Se o meu time de tecnologia falar que aquele produto não funciona, que ele não funciona, posso espernear, arrancar o resto de cabelo, mas eu não tenho argumento técnico para dizer que aquilo funciona ou não. Então, o terceiro desafio foi sempre trazer pessoas. Não foi desafio, foi a sorte. Eu acho que eu tive mais sorte. Sorte e competência de atrair bons sócios que eu confie, pudesse confiar e saber que a minha parte de tecnologia, que é meu lado fraco, estava em boas mãos. Assim como eu imagino que eu cuido bem da parte de relacionamento, de exposição da marca, de vendas, de credibilidade, por ser o mais velho do time ali. Então, eu cumprimento isso para eles, botar a bola no chão e passar a bola para eles. Ter bons sócios, que nem o Thiago, que nem o Bonesi, que nem o Tenório, que nem o Wagner, que nem o time de tecnologia, que nem o Patar em finanças, que nem, todo o meu time de tecnologia que está em Recife ou em São Paulo, que nos dão sustentação para eu poder dormir tranquilo naquilo que eu não domino. Então, acho que é confiança,
sabe, atrair gente e ter sócios que você complementares. Acho que são desafios maiores. E como é que foi? Como é que você sentiu depois desse quase ser demitido por você mesmo, cortar no Bobina? Como é que foi o momento que você olhou e falou: caramba, esse é um negócio, vamos embora, força total, soltou o freio de mão, ladeira abaixo, vamos fazer? Como é que você sentiu que... A Justa, eu falo que a Justa teve alguns momentos incríveis, momentos muito difíceis. Vamos lá, a Justa nasceu em 2018. 18 anos de crescimento, convenção, atraindo gente pra caramba. A gente já tinha tido uma história de sucesso na outra, então as pessoas naturalmente vieram atrás da gente, ou seja, as pessoas confiavam na gente. Então, muitos canais que nos conheceram da outra empreendida quiseram também trabalhar com a gente, então foi meio natural isso. Aí, em 2019, crescendo muito, a gente pisou fortíssimo no acelerador. Tinha acabado de voltar da NRF 2020, em janeiro, tirei uns dias de férias, voltei em fevereiro, o mundo parou em março. Em março de 2020, eu não me arrependo, mas hoje eu faria diferente. Né? Então, é uma forma de falar que se arrependeu. Mas em março de 2020, quando, 27 de março, a gente olhou para o mercado, falou, todo mundo fechando suas lojas, todo mundo fechando seus negócios. A gente era uma empresa 100% no mundo físico, um pequeno e médio empreendedor, que não tinha online, que não tinha plano B esse empreendedor, e a gente também não tinha plano B de outras soluções. A gente viu todo o nosso aquário de transação minguando assim de uma velocidade absurda. Porque não foi assim de um dia para o outro, cada dia foi diminuindo, quando a gente foi vendo, o negócio foi enxugando, vai melhorar, e a gente sempre acreditando que ia melhorar daqui a 10 dias, era uma pandemia. Tinha muita incerteza, né? Curto prazo, não, vai ser mais... Bom, 30 dias a gente sustenta os funcionários, 60 dias a gente sustenta os funcionários, 90 dias a gente sustenta os funcionários. E, de repente, a gente se viu no meio de um furacão, uma pandemia absurda, horrorosa. Claro, tiveram coisas muito mais sérias, que pessoas perdendo parentes, amigos, família, filho, mãe, pai. Então, coisas muito mais sérias do que eu passei. Mas a gente viu a nossa empresa minguando. Falei, cara, e agora? O que a gente faz? E a gente reuniu o time todo, falou, gente, temos um problema, não sabemos o dia de amanhã, mas a gente vai bancar o salário de vocês enquanto puder. Vocês estão de home office, não tem para quem vender, não tem a quem atender, porque os clientes não estão nem nos ligando para nada, porque eles estão fechados. Então, estudem, se preparem, cuidem da família, cuidem da saúde mental. Vamos criar uma rotina aqui de todos os colaboradores se falarem todo dia de manhã, 8h30. A gente criou a alvorada justa, que todo mundo se abraçar, tá todo mundo falando da novidade, não deixar... Porque saúde mental era a coisa mais preocupante na época. A empresa começou a tentar entrar para o mundo online, já que a gente não tinha mundo online. A gente entrou antes do tempo. Você conhece bem o mundo online. Quando você entra no mundo online, num mar diferente, você pode morrer afogado, porque vem fraude, um montão de coisas que a gente estava cuidando no mundo físico. Preço diferente, fraude. Fraude, risco, chargeback. Cara, a gente tomou tombo até dizer chega de tudo que é jeito, de clientes que eram bons no mundo físico, que acho que para sobreviver começaram a fazer coisa errada no mundo online. A gente começou a ter prejuízo. Talvez naquela hora a gente tivesse ter posto um pouco mais de humildade, chamar o time, chamar todo mundo, ó, estamos enxugando, estamos demitindo, assim que passar a gente volta a contratar. Talvez a gente tivesse sido um pouquinho mais racional. Eu me orgulho de ter sido emocional, ter sido mais paizão, eu, Thiago, todos os sócios ter sido mais... Mas, infelizmente, o que você faz pelas pessoas, nem sempre as pessoas distribuem. Quando passou a pandemia, o mercado melhorou, aquelas pessoas que a gente bancou sem ter trabalho, primeira oferta de trabalho que tiveram em outros lugares também saíram. Eu falei, poxa, talvez a gente não pode deixar de fazer as coisas achando que a pessoa não vai retribuir, mas a gente sentiu que a gente deveria, na vida empreendedora, talvez você tenha que ser, de vez em quando, também meio racional, por mais que seja legal ser emocional, mas você tem que ser um pouco mais também... saber que aquele teu negócio sustenta outras famílias também. Então, a gente cometeu um erro, pagamos um preço 1 ano e meio para a gente recuperar. Então, 21 foi difícil ainda, porque depois veio o Omicron, veio outra onda de pandemia, para a gente foi pior ainda, porque os clientes estavam voltando a transacionar, aí fecharam de novo. Então, assim, a gente tava eu falo que a gente era um avião com todos os equipamentos a bordo, com todo o nosso recurso a bordo, tudo a bordo, e o avião desapareceu. Que a gente perdeu tudo, porque estava tudo a bordo. Então, a gente teve que começar a empresa tudo, né? Porque nós minguamos a empresa. A empresa esfacelou assim de uma forma absurda. E foi muito legal também que a gente viu empresas parceiras apoiando a gente. Fornecedores de equipamento dando isenção para a gente não sei quantos meses dos equipamentos, esperando a gente retomar. Amazon, um montão de gente legal pra caramba que entendeu o momento e falou, ó, segura aí, a gente está com vocês.
Quando vocês voltarem a crescer, a gente volta a fazer negócio com vocês. Aí 22 voltou a ser bom, crescemos bem em 22, mas aí depois veio questão política, econômica, a gente não teve essa leitura correta de Selic aumentando rápido, a gente demorou a precificar também cliente, a reajustar preços de cliente, o mercado todo subindo, a gente demorou um pouquinho para precificar, mas o que a gente sempre pesou foi, presta um bom serviço, por mais que a gente tenha que aumentar a taxa, se a gente aumentar a taxa, se o cliente estiver satisfeito, vai ficar. E eu falo que, apesar das crises todas, a gente ganhou muitos clientes fiéis. Nós temos clientes com a gente desde aquela época que passaram o pão que o diabo amassou com a gente, porque a gente, quando você está numa crise, a qualidade de serviço piora, o atendimento piora, e os clientes falam, não entendo que vocês estão passando um momento, vocês eram muito bons, estão piores agora, mas vão retomar. Tanto é que boa parte dos clientes que a gente tem hoje são clientes com mais de 3, 4 anos com a gente e que entenderam esse momento que a gente passou e crises vão vir, mas como você lida com a crise que é o grande diferencial, né? E você pensou em desistir em algum momento? Quem nunca, né? Desistir sempre, mas eu acho que você nunca... Não é que você... Eu acho que você tem sempre um balanço, né? Na hora que está tudo muito ruim, você tem que parar, respirar e ter bons sócios que falam para você, peraí, não é hora de desistir. Se a gente desistir agora, não vai ter valido a pena. Teve hora que a gente falou assim, está na hora de vender, tem na hora de fazer isso. Você está sempre com esse dilema. Qual é a hora que você não pode perder o cavalo arreado? E tem um problema em finanças, né? Um problema e uma verdade absoluta, né, Fernando? Que o menor prejuízo é o primeiro. O segundo é pior, o terceiro é pior. Então você tem que saber que hora que aquele teu prejuízo ele é último, você não pode passar daquele. Então você tem que ter a lisura e falar, cara, quando chegar nesse número aqui, eu vou parar. Eu falo que é parecido com alguém que... Tem pessoas que são viciadas em apostas. Ó. Eu acho que eu sou viciado em empreendedorismo. Porque quando você está lá jogando, apostando, você vou apostar mais um pouquinho. Vou arrojar. Acho que todo empreendedor tem um pouco de ousado, louco, teimoso. A diferença de louco, de teimoso e persistente, né, Fernando? É quem dá certo e quem dá errado. O persistente é um teimoso que deu certo. O teimoso é um persistente que deu errado. Então, é um pouco sucesso beira a estupidez, né? Sim, o empreendedorismo... Eu gosto muito de uma referência que eu costumo falar, peço desculpa aqui a quem é mais religioso. Uma vez eu assisti a palestra do Amir Klink e na época tinha a história do padre do balão. Aí alguém perguntou para o Amir Klink, você é um aventureiro? Não. Ele falou, aventureiro é o padre do balão. Ele é um aventureiro irresponsável. Botou um botão de balão nas costas, subiu acima das nuvens e desapareceu. Eu pegava o meu barquinho em Paraty, saía lá de Paraty, remando meu barquinho, eu sabia a carta náutica, eu sabia onde tinha iceberg, eu sabia onde tinha gelo, eu sabia onde tinha frio, onde tinha passageado. Eu sabia, podia dar errado, mas eu me planejava bem. Tinha comida, tinha GPS, tinha vara de pescar, tinha anzol, tinha rádio redundante. Se desse algum chabu, ele tinha como... Tanto é que ele chegou lá, foi, voltou, etc. E ele fez isso. Então, eu falo que a diferença de um aventureiro e de um empreendedor é o Amir Klink e o padre balão. Eu entendo que todo empreendedor tem um pouco de aventureiro, mas não pode ser tão desbalanceado em relação ao planejamento. Não pode esquecer o planejamento. Planejando pode dar errado. Sem planejar, vai dar errado. Você pode planejar, vir um montão de coisas, um montão de intempéries no meio do caminho, uma chuva, uma pandemia, uma ressaca, um tsunami, fatores que você não controla. Mas se você tiver planejado... Controlar a gente já é difícil, né? Você imagina controlar o fornecedor, controlar parceiro, controlar isso. Lançar um projeto é desafiador demais, né? Eu estou lançando o meu aqui, estou fazendo algumas atividades, assim, o Fintech Maker é um podcast que eu tenho essa ideia há mais de anos, assim, e muito por ver o quanto que a gente tem de conhecimento de bastidor, pessoas como você, outros que eu já entrevistei aqui e outros que eu quero entrevistar. E eu gostaria, na época, de ter compartilhado esse conhecimento inteiro e sempre apareciam os mesmos ali. Falei, cara, tá errado isso, vou tirar esse papel um dia, mas é aquilo que você falou. Toda vez que eu ia planejar, tinha custo, tinha isso, marca e tal. Eu falava, cara, não vou ser o padre do balão do podcast, vou fazer organizado, vou tentar lançar. Então, eu vejo bastante que planejamento é isso. Planejamento já dá errado. Imagina sem planejar, vai dar errado. Fernando, tem assim... me chamam, alguns loucos me chamam para fazer palestra, painéis, e eu já fiz para o Sebrae algumas vezes, que geralmente eu gosto de sentir o público, quem vai empreender? Primeira coisa tem que ter na cabeça que pode dar errado.
Tudo na vida. Qualquer escolha que você fizer na sua vida, pode dar errado. Se você escolher sair de casa, pode dar errado. Na hora que eu decidi sair de casa pelo caminho A, pelo caminho B para vir até aqui, ou do escritório vir até aqui, pode dar errado. Pode acontecer. Tem que saber que alguma coisa pode sair do caminho esperado. Então, se você tiver medo demais, você não sai de casa. Cara, eu já vou dar, assim, para mim vai dar errado. Para mim não existe um projeto que não dê errado, assim. Assim, não tô falando que é para desistir nem nada, mas vai dar errado. Você vai não vai ser do que, assim, é planejamento, é previsão. Se fosse, vou falar um erro aqui, se fosse previsibilidade com acerto 100%, não seria previsão, seria outro nome. Sim. Você está fazendo uma previsão, está fazendo um forecast, está fazendo um plano. Esse plano tem tudo para dar errado. Porque tem um montão de coisas que não vão controlar. Vou montar uma empresa assim, vou contratar pessoas assim, e se você não conseguir contratar o Fernando? Eu vou contratar um sócio, e se ele sair? Sim. Se ele morrer? Se ele não sei o que lá? Se a mulher dele engravidar, ele quiser. Se todo dia você sair de casa pensando que pode dar errado alguma coisa, você não sai de casa. Pô, pode cair um raio, pode cair uma bicicleta, pode cair um trovão, sei lá, uma enchente. Então, assim, a vida de empreendedor, você sabe que você tem... A única certeza que você tem é que você não tem certeza de porra nenhuma. Acho que essa é a verdade. Você sabe alguns caminhos, tem a previsão, e o mais importante é errou, entenda que errou e corrija rápido. Quanto mais rápido você corrigir o erro, melhor. E tem uma coisa, né? Errou, entenda, corrija, e assim, a melhor que eu acho é aprende com aquele erro. Porque o ensinamento que você vai ter, assim, ó, isso é da prática ali, isso não ensina na faculdade, isso não ensina numa palestra, isso não ensina no podcast. Errou com alguma coisa que você não se planejou, contratação, sociedade, captar de investidor, disso, aprende com esse erro, ou pelo menos fala assim, esse tipo de erro vai acontecer. Eu vou lidar com ele no futuro de novo e vou me lidar melhor. Eu concordo muito com você. Assina embaixo, tem uma famosa sigla que é PDCA, Plan, Do, Check, Act, né? Eu acho que falta aprenda. Então, assim, earn, né? Então, podia ser PDC e A, né? Que é Plan, Do, Check, aprenda e haja. Se você não ou age depois aprenda, você tem que aprender com o que você fez. Planejou, fez, checou e agiu. Mas se você continuar planejando, mas você aprendeu alguma coisa, você tem que aprender. Então, você tem que estar sempre aprendendo. E a outra definição de PDCA fez um plano, promete, depois corre atrás. Então, promete, depois corre atrás, cara. Você fez um plano, corre atrás. Falou que, vou vender 1.000, vou trazer 500. Não deu certo, entenda por que não deu certo. Sim. Ter a leitura. Acho que o grande, assim, o barato do dia a dia de hoje, né? O pessoal fala de IA, dados. Poxa, eu vejo muita gente falando de IA, eu acho lindo, maravilhoso, tudo isso aí. Eu acho que eu vou ficar a vida inteira aprendendo sobre isso. Mas se não tiver dados confiáveis, pessoas que saibam analisar os dados, porque a pior coisa que tem numa empresa é que você tem um dado na tua casa, na tua empresa, você tem uma informação, tem número, você não espreme até ele confessar. Então, os números, os dados, você tem que espremer até ele confessar alguma coisa. Esse dado significa o quê? Por que essa loja passa 37 mil, nesse range de todas as lojas aqui, e as outras passam 12? O que ela faz diferente? Por que essa aqui passa 15? Por que essa aqui passa 47? Qual o ticket médio dela? Ela parcela mais, parcela menos? Se você só falar para o teu cliente que ele passou 37 mil e os outros passaram 12, ele vai falar, obrigado. Eu tenho que falar para ela por que ele vendeu 37 e falar para os 12, você não está vendendo 37 porque você não parcela em 6 vezes, você não parcela em 2 vezes, você não está fazendo isso, você vende pouco no Pix, você não está sabendo, você não der informação para o teu cliente, os dados para o teu cliente para ele tomar decisões inteligentes e ver valor em você, que os dados não são para você. Os dados são para você tomar decisões inteligentes, fazer com que esses dados cheguem para o teu cliente perceber valor em você. Se você não lembrar o cliente o benefício que você traz para ele no dia a dia, ele vai esquecer. Sim. Quem não dá assistência vai para a concorrência. Quem não lembrar, ele vai achar como, essa empresa é mais uma. Me disse que eu faturei 30 mil, mas eu não falar para ele como que faturou 30 mil, qual foi. Pode ser que você acha que ele saiba, talvez ele não saiba. Ele está vendendo e nem sabe por que está vendendo tanto ou pouco, né? Sim. Legal, cara. Assim, eu fui parceiro da Justa durante um tempo. Sinto falta de parceiros com você. Foi uma jornada muito bacana e uma coisa que me surpreendeu muito e eu curti foi a cultura da Justa. Assim, desde a paçoca, a alvorada e aquele outro que era toda sexta-feira. Palavra Justa? Palavra Justa. As conferências que eu participei. Temáticas, né? Temáticas, eu fui na do Forrest Gump, Run, Justa, Run. Foram 4 convenções famosas. E eu, nessa época, assim, eu já tinha ido muito pro Vale e assim, eu aprendi muita coisa no Vale. Uma das coisas que eu aprendi foi que cultura é um negócio muito bom.
Mas também que a cultura engole a estratégia, né? Assim, até a famosa cultura Quer engole falar? a estratégia no café da manhã. E eu vi que a Justa tinha uma cultura muito grande ali, assim. Eu, como parceiro, me sentia protegido, defendido, mas também, quando ia tentar brigar lá, as áreas se defendiam muito, assim, sabe? Não era isolado. Como é que era intencional era essa cultura que vocês tinham? Ou era um negócio mais automático? Vocês se planejavam? Tinha um culture deck lá? Como é que foi? Me explica como é que era tirando a paçoquinha que você engordava todo mundo mas que ia lá. a paçoca faz parte. Então, acho que você tem que ter pílulas, né? Acho que a cultura você constrói de formas com pílulas, é que nem missa. Se você não rezar todo dia, ela se perde. E a gente teve momentos que a gente perdeu a cultura. Teve hora que a gente, a gente está se afastando da cultura. Primeira coisa, a gente fala para as pessoas o seguinte: se qualquer um dos sócios estiver desrespeitando a cultura, seja os primeiros a nos alertar. Então, a gente tem alguns pilares. A gente tinha o confie, o excelência, amplie foque, para mim, que eu mais gostava, que amplie foque é você olhar o quadro todo, olhar a paisagem toda e focar no que é importante. Eu sempre falo assim, alguns pilares que nós tínhamos. Então, era o confie, o amplie foque, excelência, tem mais aqui, tem mais uma. Amplie foque, excelência, e o que tem mais uma excelência, eu falei, amplie foque, e tinha um que eu confie, que o termo confia as pessoas confundem. Que quando fala confie, acho que é assim, não tem que confiar de graça. Não, confia se conquista. Confiança se conquista por atos e constâncias. Se você está se mostrando que você fala uma coisa e entrega, você fala uma coisa e depois confirma aquele negócio, eu vou querendo confiança em você, como tudo na vida. Você leva o teu carro no mecânico, você não confia no cara de primeira. Você vai levar o carro no mecânico, o cara consertou o teu carro, devolveu o carro com a peça original, voltou lá, o carro tá bom, o cara não te burrou alguma coisa que não precisava. Então, confiar, eu falo assim, mas você não confia em mim? Eu falei, confio. Mas a confiança se constrói. Então, a gente sempre falou que confiança era muito importante. O excelência, entregar as coisas com excelência, fazer as coisas de forma bem feita. Comunicação é outro item que a gente fala, comunicação fácil. Porque o maior erro das empresas é a comunicação. Eu acho que boa parte das culturas ou dos negócios não prosperam com uma comunicação falha. A comunicação garantir que todo mundo recebeu o recado correto, por isso que a gente criou a palavra justa. E entender a mensagem também, né? Não que a comunicação não é culpa de quem ouve, é de quem passa. Se eu te falar alguma coisa 3 vezes e você não entendeu, viu, será que eu estou explicando correto? Não é que o Fernando é burro? Não, cara, será que o Viu está conseguindo se explicar corretamente que o Fernando tem que atravessar a rua na faixa? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a comunicação é importante. E o amplie foque, que era a provocação para as pessoas estarem querendo sempre aprender, estudar, etc. Tal. Então, assim, amplie foque. Você vai tomar uma decisão baseada em quê? Vou tomar uma decisão de fazer uma ação de venda em Águas Lindas de Goiás. Por quê? Porque eu vi que é legal, mas baseado em quê? Você ampliou? Tem Águas Lindas, tem Taguatinga, tem Ceilândia, tem Santo Antônio Descoberto, tem Samambaia, tem Brasília. Por que você escolheu Águas Lindas de Goiás, que é o pior IDH da região do entorno, por exemplo? Não sei se estou dando um exemplo. Era na época. Por que você escolheu lá? Não, porque lá é bom. Foi bom por quê? Porque ninguém tem isso aqui. Mas você ampliou para escolher, você ampliou a visão para escolher aquela região para fazer atuação. Você tomou uma decisão de fazer um investimento, é a melhor opção para você. Então, assim, a gente sempre provocou isso nas pessoas. Então, a cultura, ela nasceu, primeiro, com os pilares, porque a gente tinha isso não escrito só na parede. Fala assim, esses são nossos pilares. Se você se identificar, vem trabalhar com a gente. Comunicação, confiança, excelência, amplifoque, sim, e foi outro que eu falei? Esqueci aqui, peraí. Amplifoque e o comunicação. Então, assim, não pode, a comunicação, para mim, é base de todos os pilares de uma empresa. Então, se você não tiver comunicação, você não chega a lugar nenhum. Então, a gente criou isso de uma forma e a gente criou pílulas. Toda sexta-feira, uma palavra justa, que a gente comunicava para toda a empresa o que aconteceu de relevante naquela semana. Para ninguém ir para casa sem saber o que aconteceu de importante naquela semana. Fechamos uma parceria com o Fernando, aí, o Pay, não sei o quê, fechamos uma parceria com a Jorge, chegamos em Águas Lindas de Goiás, fechamos... Só notícia boa. Sexta-feira é um dia de todo mundo sair com a alma lavada, com a comunicação fluida, todo mundo, não que a gente durante a semana não ia comunicando as outras coisas. Fazia uma coisa participativa, para não ser uma coisa só de eu falo, você escuta, não era só um padre na frente fazendo a missa, cada hora era um interlocutor diferente contando uma novidade de uma área, para que todo mundo se sentisse representado, para não ser só uma área falando, só uma área de gente falando, só uma área financeira falando. Então a gente criou um ritual, um ritual para que as pessoas pudessem se sentir participativo e pertencimento, sentir parte daquele negócio. E sempre mostrar para eles uma coisa que é muito importante, né, Fernando, numa cultura.
eu pesquisei sobre cultura para entender. Cultura, a melhor definição que eu tenho é cultura é como pessoas, ou uma população, um conjunto de pessoas, uma sociedade se comporta, independente de alguém estar olhando. Cultura é isso. A língua que você fala, o jeito que você senta à mesa, o jeito que você come, o jeito que você dirige, o jeito que você respeita o sinal de trânsito, se você anda pelo acostamento, se você joga papel no lixo, que eu acho um absurdo a gente ver brasileiros mal educados aqui, mas vão para os Estados Unidos, são super educados. Lá eles entendem que aqui eu não jogo papel no lixo, aqui eu respeito as filas. Por quê? Por que na tua... Então você não tem a cultura, você só está fingindo para gringo ver, né? Então a gente fala assim, a cultura tem que ser cobrado de todo mundo. E não tem ninguém que tenha a cultura melhor do que ninguém. Todo mundo tem que ter a mesma cultura. E a gente deu um livro que a gente dava para os principais associados, fala assim, que a gente não adianta só ter o Vils ou o Thiago como bastião ali da cultura. Tinha que ter líderes que eram defensores, os embaixadores da cultura. Então, toda a área tinha um embaixador da cultura para garantir que aquela cultura fosse a mesma para todo mundo. Não é porque uma área é melhor que a outra, que a pior coisa de uma empresa é a minha área é boa, mas a da Fernanda é ruim. A minha área é boa, a do André é ruim. A minha área é boa, mas a do Vils é ruim. Peraí. Você está apontando para ele, mas tem 4 apontando para você, né? A tua área é boa, as outras são. Então, alguém está falando que a dele é boa e a sua, então tem alguma coisa errada. Então, é sentir que nada acontece sozinho, tem que permear isso das pessoas. E tinha um livro que a gente insistia muito para as pessoas dele, que era o Founder Mentality, a gente, principalmente, que é perpetuar a mentalidade dos sócios. Independente de estar certo ou errado, é que a mentalidade. A gente acredita que a mentalidade dos sócios são aquelas, é isso que a gente quer construir um negócio diferente. E uma das coisas ícones assim que eu sempre usei nas palestras, o Thiago também usou, e a gente fala muito isso, é quando alguém perguntava na Justa o que ela fazia, a gente usava o exemplo da moça da faxina da NASA. O que você está fazendo? Está varrendo no chão? Não, estou ajudando a levar o homem para a Lua. Que aquela pessoa que está varrendo o chão ali do escritório está ajudando a gente levar a melhor solução de pagamento. Ela não está varrendo o escritório. A pessoa que está pagando em dia lá o cliente não está fazendo só o pagamento, está ajudando a levar a melhor experiência de meio de pagamento de soluções financeiras. A pessoa que está de tecnologia, idem. Então, entender que a sua área é parte do negócio, é pequena perto do negócio. O negócio é muito maior do que as áreas, entendeu? A soma das partes é muito maior do que as áreas isoladas. Então a gente tem que pensar esse jeito de criar isso ritual. E a paçoca era uma brincadeira de adocicar e fazer ter um ícone, ter um item que todo mundo fosse na Justa, lembrasse da Justa. Então, a gente, quando criou a Justa, o que a gente pode ter para toda vez que alguém estiver fazendo alguma coisa, lembrar da Justa? Quando eu ver a palavra escrito Justa num outdoor ou numa propaganda da concorrência, todo mundo lembra, normal. Mas agora é muito engraçado que quando alguém vê a paçoca, está numa feira, está num evento, está num restaurante, está numa balada, está tomando sorvete, tem paçoca, invariavelmente as pessoas lembram da Justa. E mandam mensagem para mim, para o Thiago, lembrei de vocês, eu vi a paçoca, não sei o quê, eu vi um garoto vendendo paçoca no sinal, e virou um ícone simpático, que paçoca, nossa ideia da paçoca é que quem come uma paçoca não come só uma. Então, quem usa a Justa não só usa uma vez, usa de forma recorrente, porque é um produto que, por mais que seja calórico, por mais que tenha que comer com moderação, mas é simpático, é barato, é justo. Bacana, cara. Eu sou apaixonado por paçoca e você me pegou na época, toda vez que eu ia lá para alguma coisa. Ato falho meu, deveria ter trazido hoje, que eu vi de outro evento. Desculpa, quando eu vou para Nova York, para a NRF, vou para o Web Summit no Rio, ou em Portugal, quando eu fui para Miami, lá para o evento da Master, quando eu fui para... Cara, qualquer evento que eu vá, em qualquer lugar do mundo, eu sempre levo paçoca. Na Autocom, levo paçoca. Então, assim, pessoal, vê a Justa, já tem, na minha mochila já me tem paçoca, eu dou uma paçoquinha ali, que é simpático. Sim. Vira uma marca, né? Eu, assim, para fechar esse bloco de cultura, cara, assim, a gente trabalhou durante um tempo, nossos times se integraram ali, funcionou. E por mais que eu te conhecia ali, a gente tinha uma relação top-down, o time se alinhou muito e trabalhava muito. E a cultura me chamava muita atenção que a falha ou o sucesso, ele se repetia ali durante o time e fluía. A comunicação fluía. Eu falava assim, olha, sexta-feira tinha a Thaís lá que atendia a gente, o Wagner, o Patala. Seja para fazer uma planilha para calcular, para ajudar a precificar, seja para ajudar a subir uma máquina. Tinha um menino que foi lá para... Esqueci o nome dele, ele foi para São Pedro da Aldeia trabalhar com o Edgar lá. Foi o William. Foi o William. Fez a logística. Fez a logística para a gente. Saiu de carro de São Paulo. Encheu de máquina, levou, trabalhou o time lá.
E a gente tenta fazer sempre certo, né? A gente planeja para fazer o certo, mas tem que estar muito mais planejado e preparado para saber lidar com o que vem errado, né? Nessa vez que o William foi lá com o Edgar, acho que a versão da máquina que o time de tecnologia mandou era uma e já tinha lançado uma outra, teve que atualizar as máquinas na hora ali, então... Esse é outro pilar que eu acabei esquecendo de falar aqui, que é o juntos. Quem sempre entendeu também que nada se faz sozinho, tinha os juntos também. Então, além de comunicação fácil, confie, amplie foco, excelência, comunicação fácil, tinha os juntos também, que era um outro pilar muito importante, que é faça as coisas sempre de forma junto, porque ninguém faz nada sozinho. Pode fazer piegas, um jogador ganha um jogo, um time ganha um campeonato. Isso é verdade, a gente sabe que é verdade. Você é flamenguista, sabe disso. Sim. Não adianta você ter só a Arrascaeta, não adianta só ter o Arias. Se não tiver um time, o time desanda e... Não dura, né? Não dura. É um campeonato, é um jogo, não é um campeonato, né? Mas foi bem bacana. E eu vi que é difícil aqui, né? Assim, e você sabia, eu vi algumas atitudes. Se você falar, Fernando, deixa que o time vai trabalhar, deixa que o time está trabalhando aí. A gente, nesse processo, 200 máquinas sendo migradas em um determinado momento, versão do software errado, e o time trabalhou e fluiu, e foi legal. Eu gostei muito ali, naquele momento, de ver a cultura, não da Justa ou do Views ou de alguém, mas do projeto, da coisa andando ali, e com os seus desafios, com os seus aprendizados. Não é fácil, a gente sabe que a gente... Principalmente para manter. Tem hora que perdeu, tem hora que recupera, tem hora que alguém tem... Opa, estamos esquecendo do... Acho que em 7 anos, acho que deve ter tido 4 sextas-feiras que a gente não fez palavra justa. 4. Uma que foi agora feriado. Quando feriado já não tem normalmente, mas teve uma semana só que a gente está no meio de um processo muito importante aí de uma diligência, aí de uma parceria muito estratégica. A gente teve o time todo parar, virar à noite, falar, gente, amanhã, excepcionalmente, por questões físicas, mentais, ninguém vai conseguir tocar o palavra justa, pedimos desculpa, mas semana que vem estaremos de volta no bate-horário das sextas-feiras. Então, assim... É uma coisa que a gente gosta muito dessa bateção de bumbo e olhar na cara das pessoas, que também tem a questão, né, Fernando, que não é nesse mundo de home office, de não presencial, de híbrido, cultura é muito difícil se você não tiver corpo a corpo. É muito difícil. Por mais que a gente possa falar, não estou fazendo nenhuma versão aqui a home office, viu, você é um felizardo, você é um burguês que pode ir de carro, não vai pegar onde, não é isso. Estou dizendo o seguinte, uma empresa tem o direito de querer ser presencial, tem o direito de ser home office, tem o direito de ser híbrido, cada empresa escolhe seu modelo. E cada pessoa que quiser trabalhar naquela empresa tem que entender, aqui é presencial, aqui é híbrido, aqui é home office. Ninguém precisa ser xingado, colocado na cruz ou não, porque tem um modelo A ou B. Mas você vai ter talento escolher. Podemos, sim. E, por outro lado, vai ter outras conquistas. Vão ganhar outros talentos. Então, assim, cada empresa, eu acho que a cultura, a gente fala, gente, a gente adoraria ter esse modelo, mas a gente entende que para o nosso momento, para a nossa empresa, o melhor modelo é esse. Então, as pessoas têm que entender que a cultura de uma empresa, o jeito de uma empresa ou de um país, não serve para todo mundo. Tem gente que vai para a Arábia e se identifica com a cultura. Tem gente que vai para lá e não vai se identificar. Tem gente que vem para o Ocidente e não vai gostar. Tem gente, cada um escolhe o melhor modelo, não tem certo e errado, cada um com o seu livre-arbítrio escolher onde você se sente mais feliz. Assim como uma empresa pode ser mais branda, outra mais rígida, outra mais acelerada. As pessoas, na hora da seleção, né, Fernando, é muito importante na hora da seleção você gastar um tempo certo para ver se aquela pessoa se encaixa naquela cultura. Porque quando você trazer um cara muito bom, mas que não se encaixa naquela cultura, não vai ser bom para ninguém, porque ele não vai estar no ritmo, não vai estar na cultura. Ele é bom tecnicamente, é bom não sei o quê, mas não se encaixa. Porque corrigir é desafiador, né? Muito. Assim, depois que o cara tá dentro do barco, você tentar corrigir ele, você tentar organizar ele, é igual educar um filho. Dá mais trabalho educar um filho do que dar um celular para ele. Você pega o celular, bota no TikTok aí, filhão, e vê um vídeo do YouTube. E o ambiente... eu falo o seguinte, quem é pai sabe disso, a gente... informa, mas o ambiente forma muitas crianças. Na escola, na rua, os amigos. É um trabalho constante você tentar mostrar a sua cultura, os teus valores para a tua família, porque você quer que teu filho seja assim, assado. Volta e meia, meu filho chega em casa com uma espera, falei, Thiago, tá errado. Mas dane-se, todo mundo faz, mas aqui não é todo mundo, a gente quer que você faça isso. Pô, pai, não é justo. É justo, sim, pode disso. Mas eu não gosto. Não tem problema. Enquanto você morar aqui em casa, trabalhar aqui em casa, entre aspas, estiver vivendo aqui em casa, o nosso teto, né? São nossas regras. Você quer... É assim, aqui não tem opção de quer ou não quer, né? É empresa, é uma vida com carinho, com educação, sim. Com respeito. Eu acho que esse ajuste que você fala
é carinho também. Claro. É você querer que ele faça a coisa boa. Você educar o filho, você investir tempo, até no próprio funcionário, no filho, no time. Você corrigir alguém é uma forma de carinho. Você Isso. corrigir alguém é você falar para ele, cara, seja melhor. As pessoas, elas acham assim, que tá ali trabalhando é ruim. Não, tem que ser bom, tem que aprender, tem Isso. que viver. Você passa mais tempo, às vezes, no trabalho do que o tempo com a Não, às família. vezes não, acho que Certeza sempre. do tempo. Uma coisa que eu falo sempre para o time é o seguinte: a vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Você está trabalhando comigo hoje, eu só te desejo uma coisa: se você um dia sair, você sai melhor do que você entrou. Se um dia você decidir sair da Justa, por qualquer motivo, que não gostou, tá ganhando, acha que o salário não é bom, que, sei lá, quer desafios novos, que você possa ter pegado, ter aprendido nesse tempo algo, para quando você for para outro lugar, você tem chance de pegar uma coisa melhor para você, financeiramente, organizacionalmente, se você sai melhor. Se você chegou aqui, gostando ou não gostando, se você veio para cá só porque era o que tinha, aprenda, faça o melhor possível para quando você sair, você poder pegar uma coisa melhor. Não adianta você entrar aqui como analista e não crescer, e quando você buscar outra empresa, continuar como analista. Tenta ir para gerente, supervisor, diretor. Tenta. Ah, mas eu não quero. Tem gente que não quer, tem gente que quer ficar a vida inteira. Beleza, mas seja um analista melhor. Então, se você não aprender nada na sua jornada, você vai passar vai ter uma vida a passeio, eu acho legal, né? E tentar devolver um pouco, né? Fala, cara, a empresa está te dando uma oportunidade para você estar aqui. Entrega mais, sabe? Surpreenda. É isso. Você é zagueiro, faz um gol de cabeça também. Você é goleiro, pô, ajuda a zaga, orienta, sabe? Eu acho que a gente tem essa capacidade, a gente pode entregar mais. Eu acho que esse é o propósito. A gente às vezes fica, não, eu sou lateral, não vou fazer o básico, né? Não, cara, a gente sabe, né, a gente sabe que na empresa você vai ter lá um grande percentual que vai fazer bem feito a sua parte. Você não vai ter outliers em todas as empresas, 100% outliers. Sei lá, tem 100 pessoas, vai ter lá 60 que vão fazer bem feito o seu trabalho, vai ter 10 que vão fazer mal feito, você tem que ficar de olho ali para poder dar a chance para melhorar ou tirar. Vai ter 20 que vai fazer acima da média, vai ter 10% que vai fazer muito melhor. Esses 10 têm que ser recompensados mais do que os 20, do que os 60, que senão, se você recompensar pessoas erradas, todo mundo... Você vai ensinar isso por... fazer pouco, fazer pouco valoriza, né? Cara, e de bastidor? Me conta aí, bastidor e curiosidade. O que você tem de alguma situação inusitada, engraçada que aconteceu no bastidor? Eu gosto muito de ir para a rua, né? Eu gosto muito de visitar cliente. Tem um caos que eu conto muito, que eu tinha um cliente muito importante na Bahia e ele era muito grande e ele reclamava muito da conectividade. Falava, poxa, essas maquininhas aqui, o sinal estão muito ruins, volta minha transação não passa, não estou entendendo o que está acontecendo. Do ar-condicionado do escritório, a gente não conseguia entender por quê. Os clientes daquela região, daquele bairro, reclamavam e tinha um cliente que não reclamava. Tinha um cliente no mesmo quarteirão que não reclamava. A gente ligava para perguntar, qual a sua internet? É a mesma. Operadora tal, mesmo bairro, em Vitória da Conquista, todo mundo tinha a mesma característica, mas só um cliente não reclamava. Eu falei, não é possível. Tem uma coisa diferente desse cliente. Aí eu marquei com o Franklin, vou te visitar em Vitória da Conquista, me leva para visitar esse mercado e esse mercadinho aqui, me leva. Fui lá nos primeiros mercados, os caras reclamaram para caramba, conexão ruim, já botei banda larga, já botei Wi-Fi, não tem jeito. Não tem, falei, cara, desculpa. Você já trocou? Não, já troquei tua empresa por outra e continua ruim também. Então, esse negócio de pagamento aqui no meu bairro não funciona. Aí eu fui para a loja, mas é outra loja que não reclamava nunca. Fiquei lá do lado do balcão, eram 2 gôndolas, um mercadinho menor, acho que era mercadinho, menor preço, uma coisa assim. A proprietária estava um dos caixas, aí vinha o Fernando, comprava, passava o cartão e ia embora. Vinha Eduardo, passava o cartão e ia embora. Aí vinha a Maria, passava o cartão e sem sinal. Aí vinha o Pedro, passava o cartão sem sinal. O que ela fazia? Ô, seu Eduardo, seu Maria, faz o seguinte, você quer deixar anotado aqui e volta depois? Não, vou deixar meu cartão, deixa meu cartão com clips, com a senha e o valor. Quando voltar o sinal, você passa. Falei, entendi. Então, ou seja, tinha uma característica naquela região de confiança que aquele lojista era menor, os consumidores daquela loja conheciam o dono, não era uma rede de mercado de marca conhecida, era da comunidade, todo mundo conhecia o proprietário conhecia todos os clientes pelo nome praticamente, porque eram os mercados de bairro, e ela não tinha problema de conectividade porque era o blockchain que ela tinha ali. Ela tinha gente de quem, filho de quem, ela sabia que a pessoa podia deixar o cartão com a senha e com o valor,
E o cliente sabia que ela podia deixar com o supermercadinho lá o cartão com chip, com senha, com valor, porque também que ela não ia roubar e nem o outro ia... Um não ia ser sacaneado, o outro não ia sacanear. Aí eu falei, dona, interessante isso. Eu conheço todo mundo e tem outro detalhe. Eu conheço todo mundo e meu marido é delegado. Então, fica muito fácil aqui que eu tenho essa correia de conectividade aqui. Então, eu falei assim, poxa, se eu fosse tomar uma decisão do ar-condicionado, eu ia falar assim, aqueles clientes são chatos, estão reclamando, aquela cliente que é legal. Na verdade, todos os clientes tinham o mesmo problema. Só que um tinha uma proximidade com seus consumidores melhor do que a outra. Um era uma grande rede, vendia muito mais que os outros, só que não tinha proximidade com os clientes. Então, o cliente sabia, ele conseguia resolver o problema pelo relacionamento. Falei, poxa, isso aqui me inspira, que é a área que conhece o cliente conhece o estabelecimento, tem um elo de confiança entre as partes aqui que podiam deixar. Então, eu falei, gente, não adianta mudar a tecnologia, não adianta mudar nada, que o problema lá não é esse. Porque a internet não é uma falha nossa, mas o problema é nosso. A internet não sou eu que comando a internet do bairro, da cidade, do município, do país. Mas ela é importante para o chip, para o Wi-Fi. Se ela não funcionar, a minha solução não vai funcionar. O cliente entendia, o lojista entendia isso, a loja maior não entendia, voltava comigo todo mundo, falei, não é todo mundo, é a internet que tá. Vai reclamar com a empresa de telecom, não reclamar com a empresa de pagamento que ela usa a internet da sua região. Então, assim, a curiosidade é, conheça seu cliente, não tome decisão sem entender a fundo, porque se eu não fosse a fundo naquele caso ali, eu ia tomar uma decisão que Vitória da Conquista, naquele bairro, os clientes eram todos chatos, só tinha uma cliente legal. Na verdade, era uma falha que não era minha, mas o problema a gente tinha que resolver. Então, a gente fez acordo com o operador de telecom depois, temos um problema naquele bairro, pode nos ajudar a melhorar o sinal, botar uma antena, uma replicadora, etc. Tal. Aí, ter que trabalhar com o telecom ajudou, que eu procurei umas empresas de telecom na época, nesse bairro aqui, se você botar uma antena, uma repetidora aqui, vai melhorar a experiência do cliente, e os caras estavam pagando uma internet que não funcionava. Então, um pouco de curiosidade é, conheça seu cliente, mas não tome a decisão sem ir a fundo no que é o problema, entendeu? Às vezes, se eu tomasse uma decisão ali, eu vou tomar uma decisão errada. Investigar, né? Investigar. Tem que investigar ir a fundo. Se eu não conhecer a realidade do cliente, que tem Brasis e Brasis, a internet num lugar é diferente da outra. Então, você falar chip, Wi-Fi, poxa, como é que você faz as coisas funcionarem no Brasil todo, né? Então, é um pouco do que eu digo, de conhecer o cliente, conhecer a característica da região, ir a fundo. Quem é comercial, vá para a rua. No ar-condicionado você não descobre nada. Um pouco disso. Comercial é uma área que me inspira muito, eu gosto muito, assim, eu gosto de ver o negócio acontecer, eu gosto de fazer, e assim, na época eu estava com uns 20, 30 vendedores na Joy lá, e assim, você via no ar-condicionado, você olhava, esse cara vai vender bastante, e você olhava para aquele cara não vai vender nada. Aí você olhava os números um mês depois e o resultado era totalmente diferente. E outro caso interessante, assim, uma vez eu estava em Goiás, estava eu e o Thiago num evento lá com os parceiros em Goiás, num shopping lá, acho que é o Flamboyant, algum dos shoppings lá em Goiânia, e de repente um cara viu a gente com a camisa de empresa de meio de pagamento. Oi, tudo bem? Eu estou com uma solução na minha loja lá que não está passando, é véspera de Páscoa, é uma loja da Cacau Show, da Copenhague. Não está passando a transação de jeito nenhum, você podia dar manutenção para a gente? Podemos sim. A gente foi lá, olhou, pode olhar aqui, a gente viu conectado, né, testou, ligou no 0800, papai resolveu. Aí perguntou, vocês são da empresa? Eu falei, não, a gente é da concorrência. Vocês consertaram para a gente? Porque a gente já trabalhou nessa empresa, então a gente sabe como funciona. Então está funcionando. Ela, poxa, que legal. Você consertou a solução do seu concorrente? Do concorrente, a gente consertou. Por quê? Porque você ia perder a venda. Eu não ia ganhar nada. Primeiro, se eu falasse mal da empresa da outra empresa, você ia ficar sem vender. Segundo, eu não ia resolver nada para você. Você ia sair todo mundo feliz. Eu não ia vender nada, você não ia vender nada, a empresa que prestou o serviço ia perder também. Então, não tinha nenhum jogo de ganhar-ganhar aqui. Então, assim, essa empresa é muito boa. Deu a falha, ó, você tem que ganhar nesse 0800. O problema seu era, você estava roteado errado. Mas, pô, obrigado. Passado 20 dias, obviamente, esse cliente entrou em contato com a gente, quis contratar a gente e acabou virando cliente da gente. Mas a gente não fez isso para trazer o cliente. Primeiro, a gente resolveu a dor do cliente. A gente tinha um problema com a concorrência. A gente resolveu o problema dele. Imagina fazer uma loja em Copenhague na véspera da Páscoa perder venda. É falência, né? Perder venda na Páscoa, imagina, não vai aceitar cartão na Páscoa. Você estaria levando aquela filial, aquela franquia da Copenhague ou daquela loja de chocolate, já tem um problema muito mais sério do que me contratar. E esse cliente ficou nosso cliente durante muitos anos depois, porque falou que, poxa, se vocês fazem isso pela concorrência, imagina por vocês, né? Então, é um pouco do... Primeiro, atenda bem, depois você vê se pode virar teu cliente ou não, né? É, bacana. Cara, estamos bastante tempo aqui já, vamos caminhar aqui para os blocos finais. Eu queria falar um pouco de futuro contigo, de sua visão, do que você acha.
tendência do mercado de pagamento, o que está acontecendo nos bastidores da Justa, o que você pode falar para a gente ou não? Boa. Vamos lá. A Justa, ela é uma filha, uma esposa, marido de alguns, ela é o sustento de muitas famílias, e a minha também, eu adoro o que eu faço, tenho um carinho danado pela Justa, eu entendo que ela tem um propósito muito grande, mas eu entendi desde o início que esse mercado é um mercado muito hostil, um mercado com competidores muito grandes. E como eu falei no início, credibilidade é tudo. Por mais que legal que a Justa seja, por mais que ela cresça, tem uma hora que você tem que se juntar com empresas, ter parcerias com empresas maiores que a sua para poder alcançar voos maiores. O jogo que a gente ganhou, posso brincar aqui, que a gente jogou a Série B, a Série C, Fluminense, né? Jogou a Série C, jogou a Série B, e ganhamos boa Série C e boa Série B. Mas para jogar a Série A, para passar de alguns bilhões, se você não tiver com jogadores, com os lastros corretos, você talvez não consiga jogar a Série B A e vai ter que voltar para a Série B. Então, na hora que você cresce, decidiu crescer, alcançar novos horizontes, atravessar novos mares, se não tiver com barcos maiores, com lastros maiores, com âncoras maiores, com créditos maiores, você fica meio do caminho. E a gente escolheu um grande parceiro que a gente está anunciando aí esses dias, um parceiro estratégico para a gente, muito legal, que nos dá segurança para a gente pagar os clientes nossos no dia a dia com mais velocidade, que a gente fechou uma parceria muito legal com o BTG, que o BTG está nos ajudando agora na agenda de clientes para poder pagar o cliente mais rápido, mais cedo, porque isso dá muito lastro para a gente. Então, a gente fechou uma parceria estratégica, uma parceria de negócio muito legal com o BTG, que a gente acredita que é o que faltava para a gente, esse empurrão para a gente poder chegar em clientes maiores com uma solução mais robusta. Porque as pessoas perguntam, boa, Justa, mas se você não me liquidar amanhã, se você tiver um problema de funding... eu sempre passei por isso. Então, também, assim, por mais que... mas o Views tem dinheiro limitado, né? Era uma fintech sem fim, né? Sem financeiro. Então, assim, a gente fechou uma parceria muito legal para a gente, que a gente passou no processo aí de tecnologia para eles avaliar se a gente tinha a solução legal. Então, a gente está anunciando para nossos clientes agora que a conta digital deles é BTG, então é um meio de pagamento Justa, e abre a sua conta BTG, dê um BTG na sua conta, com todos os benefícios da conta BTG e com a liquidação via BTG para os clientes. Então, isso nos dá muita segurança para a gente poder alçar voos maiores, sem ser com o balão do padre, mas sim com um planejamento, com estratégia, para fazer um mercado aí mais justo nos próximos meses e crescer bastante aí a nossa capacidade de atender clientes maiores. Que volta e meia chama um cliente muito grande e fala, eu quero a solução da Justa, acha a tua tecnologia do caramba, mas vou botar meus ovos todos na Justa? Falei, calma. Então, a gente buscou um parceiro que pudesse nos dar tranquilidade, passasse essa segurança para os nossos clientes, e a gente está muito feliz com essa parceria. Então, e futuro, eu vejo um futuro no Brasil como um todo, de consolidação. Acho que é um mercado que, lá atrás, no 2018, quando a gente montou a Justa, a gente falava que a Justa ia crescer, as fintechs iam surgir, os bancos iam ficar chateados, iam ficar lutando contra as fintechs, os bancos iam começar a montar suas fintechs, mas no frigir dos ovos, no final das contas, todo o dinheiro é um dinheiro só. Passa pelo mercado interbancário, passa pelos bancões, não tem como ter um mercado de soluções financeiras sem você ter uma parceria com algum banco também. As fintechs podem ser o lado ágil, o lado tecnologia, o lado nichado, e os bancos trazendo a segurança. Então, eu acho que é um mercado que dá para conviver bem os dois. As adquirentes que têm banco têm que ver as fintechs com bons olhos, claro, separando as fintechs oportunistas e fintechs que fizeram coisas erradas. E para a gente é muito preocupante, e a gente sabe, né, Fernando, que é um mercado que é conectado, é um amálgama, né? Tudo conectado. Por exemplo, assim, quando uma empresa faz alguma coisa errada, todo o ecossistema fica contaminado. Cara, mas eu vou falar para vocês, isso é um sentimento que a gente aqui de dentro tem. Eu acho que nós estamos falando de 2.000 fintechs. Eu estou montando um fintech center e eu tenho esse estudo, eu tenho acompanhado. A gente fala de 2.000 fintechs aqui no Brasil. A gente está falando de um ecossistema gigante. A gente, Justa, Joy, nossa experiência, vem da bolha de pagamento, mas tem fintech de cripto, Claro, tem fintech de crédito, tem fintech de registro, tem de token, tem de um monte disso. E aí a gente pega 2 ou 3 que fizeram coisa errada e olha isso, a gente qualifica todas as outras. Eu acho que não é qualificado. Estou dizendo o seguinte, eu acho muito bom quando tem empresas quanto mais empresas sérias, melhor para todos nós, porque todo mundo que estiver usando uma fintech séria
e não levar um tombo, vai pegar confiança e continuar contratando fintechs e testar essas experiências. Quando uma fintech, seja ou um banco, qualquer empresa, uma empresa de carro que fizer besteira, Sim. Vou alugar o carro naquela iniciante ou vou na mais segurança? Quando tem um movimento de alguém fazer coisa errada, naturalmente, como qualquer coisa na vida, a pessoa vai para o mercado mais seguro. Pô, juros altos, o pessoal deixa de especular e bota o dinheiro no... As pessoas buscam segurança em momentos de crise, né? Isso que eu estou dizendo. E para esse futuro, eu como Fintech Center, eu olhando tudo que eu estou fazendo, eu pego muito da experiência que eu tive com o Justa, com você, com outros players. Eu acho que a gente, como Fintech, as Fintechs, elas se complementam em muitos cenários. E eu acho que a ideia do Fintech Center é trazer essas Fintechs, dar visibilidade para que elas cresçam entre si, e não só entre elas, mas resolvam dores do ecossistema também. Porque você falou um negócio interessante, o bancão, o grande player, ele está consolidado ali, ele não tem esse apetite para, de repente, cara, eu não quero parar tudo que eu estou fazendo aqui para fazer aquele negocinho lá no Catolé do Rocha, como o Daniel fala. Deixa a Justa, que é boa pra caramba, tem um views, aquele maluco que sabe lidar bem, sabe trocar de polo para camisa mais calor, sabe botar um casaco, sabe se adequar a lá. Então, eu acho, e eu sempre acreditei nesse poder da comunidade, do crescimento, da colaboração das fintechs. A Fintech Center nasceu com esse propósito, eu olhando, eu acreditando nisso, através da minha experiência. Eu tive bastante sucesso em alguns casos em fazendo isso, que não é o bancão. O bancão não está num propósito de olhar e falar, legal, agora eu vou lançar uma conta aqui para a população, eu vou pegar uma operadora e vou mandar ela trocar. Ele não está olhando para isso, pelo contrário, ele está. Eu acredito que o bancão vai começar a olhar para a fintech como a Justa, como o BTG olhou para vocês, e falar, sabe, o que você vai resolver aí que eu quero estar do teu lado? Sabe? E o Fintech Center não só olha para a fintech, mas para o ecossistema como um todo, para uma empresa de marketing, para uma empresa de contabilidade, para uma empresa de logística, para uma empresa de telecom. A ideia é deixar o ecossistema mais forte. E eu falo que o podcast é uma forma de divulgar isso. E se você quiser fazer alguma parceria, alguém do mercado que está ouvindo a gente tem uma ideia que fortaleça e complemente ou gere lead para conectar ali entre o ecossistema, eu acho que é esse momento muito oportuno. Eu tenho uma dor muito grande, assim, eu fiz um teste, a gente está buscando um parceiro aqui que mexe com data center, e eu fiz até uma pergunta esse dia para você, quanto é que você gastava. Assim, eu conversei, eu peguei meus dados, assim, eu gastava 80% a mais do que eu poderia gastar de data center. Porque, assim, o meu CTO, ele era bom pra caceta, mas ele estava preocupado com PCI, ele estava preocupado com invasão, ele não estava preocupado em ter um data center eficaz e eficiente. Então, a minha ideia, imagina, se eu tivesse economizado 50% do meu data center durante os 6 anos ali, cara, isso teria me gerado mais dinheiro para o dia a dia, para melhoria, para venda. Então, esse movimento que você está fazendo, eu acho que tem uma capacidade de dar muito certo. Olha, de repente, porra, lógico, botar um dinheiro no teu bolso, trazer muito dinheiro para dentro do BTG, sim, mas de casar sabe, eu fico olhando muito, imagina, o BTG como um porta-aviões, sei lá, um transatlântico, e aí a Justa e outras fintechs descendo ali, às vezes, como Nessa barco, parceria que a gente jet fechou com ski. eles, assim, eles viram exatamente essa agilidade de levar soluções de pagamento para o mercado, com a solidez por trás de uma conta digital que faz muito mais do que eu ter a capacidade de fazer. Então, é juntar Perfeito. cada um na sua praia, eu faço com o Justa Payments, Justa Pagamentos, eu ofereço uma conta, eu junto com a Justa uma conta BTG que leva muitas soluções, que depois vai levar outros serviços que eu não teria, levar mais crédito, levar antecipação, levar outras soluções que eu não teria capacidade, para eu fazer o que eu faço bem, que é distribuição, vender, conhecer a característica da região, escolher os segmentos que são mais aderentes para a nossa solução. E você falou de Fintech Center, para mim, tudo que você está fazendo aí passa para aquela famosa competition, né, competição, né, que é fazer juntos e, de vez em quando, você junta até competidores que juntos podem se competir, né, de ajudar. Poxa, eu sou bom nisso, você é bom naquilo. Tem um modelo de vez em quando, você junta até concorrentes para fazer uma coisa junto. Né? Eu acho muito legal isso, porque tem espaço para todo mundo, entendeu? Tem um mercado muito grande, são não sei quantos milhões de empresas, são mais de, sei lá, 70... Só 7% do crédito é destinado para pequena e média empresa no Brasil. São milhares de milhões de empresas, pequenas empresas que lutam no seu dia a dia para poder sobreviver. Então, as fintechs, as soluções disruptivas, as soluções leves, adequadas para cada característica, para cada região, que facilita a vida, tomar decisão, né? Fala a linguagem fala o sotaque daquela pessoa, é muito importante. Então, parabéns aí
você está criando esse ecossistema que eu tenho certeza e pode contar com a gente para participar. Com certeza, de vou forma contar. ativa. Acho que você já está aqui já contando a sua história, vai colaborar com todo mundo que está te ouvindo. Cara, estamos fechando. Se você quiser colocar mais alguma coisa, mandar um recado para a família aqui, para alguém, para o pessoal. Oi, mãe, oi, pai. Assim, Um beijo obrigado, do meu pai e minha mãe pra obrigado pelo convite. E a recíproca é mais que verdadeira, eu te admiro muito. Eu sei quanto que lá atrás, num evento, uma adquirente, você me contou a história quando você tinha vendido a Joy, bem que você falou as dores que estava passando, a felicidade e as dores, que são um misto, né? Felicidade por vender, mas as dores de talvez não ser tudo como se imagina que vai ser. Então, parabéns pela sua jornada. Obrigado por ter nos chamado a participar. Obrigado pelo carinho, pela causa justa. A gente fala que na Justa a gente tem um propósito muito claro, que é tornar o mercado mais justo. Tornar o mercado mais justo é falar a verdade, ser transparente, dizer porquê das coisas. A pessoa está recebendo um valor a mais ou a menos, entender por que está levando aquele valor, por que está pagando aquilo. E o grande desafio de todos nós empreendedores, pode parecer piegas, pode parecer frases de autoajuda, preço é importante, mas o valor que você entrega para o cliente é muito maior. Então, o preço que você cobra é o valor que o cliente quer pagar pelo seu serviço. Então, se você tiver um serviço bem feito, escolher teu nicho, escolher tua praça, o teu produto, a tua distribuição de forma aderente, eu tenho certeza que você tem tudo para ter um sucesso. Então, você que vai empreender, conte com a Justa. Sempre que você for empreender, precisar de soluções de pagamento, soluções financeiras, a Justa está aí, que é a empresa dos parceiros. Eu já usei, já fui parceiro, super recomendo. Parecia o Silvio Santos. Eu vi, eu já usei, já assisti. E não ganho comissão. Isso aí. Queria estar ganhando ainda, porque eu ganhei um bom dinheiro lá junto. Vamos lá. Eu faço 2 perguntas, né, agora, para a gente encerrar de verdade. A primeira quem que você gostaria de contar, que eu contasse a história aqui, batesse esse papo para contar a história aqui no podcast? Uma pessoa para contar a história, assim, não precisa ser, tem que ser atemporal, não precisa ser um especialista nem nada e tal. Tá bom? Pode ser mais uma pessoa? Pode, claro. Né? Você podia chamar o Marcos Cavagnoli, que é um cara que eu admiro muito, foi presidente da DIC, foi diretor de Cash Management de Payment na rede e atualmente está no Bradesco. Então, é um cara que ele é um empreendedor, ele é o famoso empreendedor, já teve à frente de startup, um adquirente nova, depois teve no Itaú, depois teve agora está no Bradesco. É um cara muito legal é um cara técnico, divertido, arrojado e gente como a gente. É um cara legal para você conversar. O Marcos Cavagnoli é um cara legal para você conversar. Legal. Muito legal. E o Elon Musk, se você quiser chamar o Elon Musk também, que eu tenho vontade de bater um papo com ele, você me chama que eu quero tirar uma foto com ele também, ou Jeff Bezos também, se você quiser chamar. O Elon Musk, a gente vai para o Vale do Silício. Até vou te convidar aqui, a gente está pelo Fintech Center organizando uma imersão para o Vale do Silício em novembro, só de fintechs e tudo mais, você está convidado. E provavelmente eu devo tomar um café com ele lá. Assim, tá bom, fala para ele, fala que o Viljo mandou um abraço para ele. Depois que ele bloqueou minha conta no X lá, eu falo de você. Vou levar a camisa do Fluminense. Opa, boa, para ele assinar. Boa. E a última, cara, é uma pergunta que eu conversei com a inteligência artificial, falei que ia trocar uma ideia, bater um papo contigo aqui e pedi para ela. Falei, tô fazendo um monte de perguntas e tudo mais para ele, mas eu queria que passei teu LinkedIn, ela te procurou lá e te achou, pesquisou sobre a Justa. Eu falei, qual a pergunta que você faria para o Vils no final do podcast? Ela fez. Ela fez assim, ó. Que medo. Se alguém fosse escrever um livro sobre a sua jornada empreendedora, qual seria o título e o que ele contaria? Acho que o título pode ser parafraseando um livro que eu gostei muito, que eu li no passado, que eu me identifico muito, que é Você Está Louco. Porque é um livro do Ricardo Semler, que ele escreveu um tempo atrás, que ele falava o seguinte, toda reunião que eu entro, se ninguém falar que eu estou louco, tem alguma coisa na reunião. Acho que a vida empreendedora, a vida de quem faz negócio é beira a loucura. Você pensar fora da caixa, fazer coisas diferentes, se desafiar, criticar o status quo. Então, você está louco de criticar o status quo. Eu adoro criticar o status quo, até quando eu não acho que o status quo está errado. Eu adoro perguntar coisas que até eu duvido daquilo que eu estou perguntando, que aquilo faz sentido ou não. Até para garantir que a pessoa do outro lado tem certeza que está falando. Quando eu falo assim, vamos conquistar o mundo. Você está louco? Você vai desafiar como? Como você vai conquistar o mundo?
que você vai fazer diferente para conquistar o mundo? Ah, eu vou com eu mais 2 pessoas, mas como você vai fazer isso? Ah, eu vou criar um foguete que vai dar ré. Você tá louco? O cara lá fez isso, né? Eu vou abrir um mercado que todo mundo vai poder aceitar. Pô, o Banco Central, você tá maluco? Esse mercado é consolidado, aí já tem 2 empresas que fazem isso. Ah, eu vou criar uma empresa de TEF que vai desafiar. Então, o você está louco, desafiar o status quo, tem muito a ver com aquela famosa frase que é ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, acho que o desafiar o status quo é um pouco de questionar as coisas porque elas são feitas e perguntar se você não está deixando de ser louco. Você tem que ser um pouco louco para desafiar o status quo. Se você não desafiar o status quo, você não é louco o suficiente. Então, tem que desafiar um pouquinho. Eu adoro isso, de ficar questionando as coisas, por que elas são daquela forma. Claro que, de vez em quando, eu desafio até demais, acho que faz parte Extrapola, né? louco. E outra coisa que eu acho muito importante que alguém escrevesse sobre mim, acho que eu não consigo entrar em nenhuma reunião, isso é ou a qualidade ou um grande defeito, sem falar uma besteira. Se alguém sai rindo, dar uma risadinha, não ter uma pérola, soltar uma piada sem querer, sem propósito, fora do contexto. Mas, cara, o pessoal já sabe, pô, a reunião tem que ser leve. Acho que qualquer reunião, por mais tensa que seja, tem que sair leve no final da reunião. Por mais que tenha sido a reunião de reclamar do resultado, no final, poxa, vamos sair leve, vamos contar a piada, vamos fazer uma coisa, dar uma sacaneada, dar uma quebrada, para as pessoas ficarem, cara, ficou ali dentro, era um problema de trabalho, resolveu, vamos virar a página. Então, desafiar o status quo, tá louco, tem que ter muito bom humor, porque a vida, cara, é muito curta. Eu falo isso para as pessoas, tá vendo? Eu estou com 58 anos e eu me lembro quando eu tinha 20 anos, que eu achava que com 58 anos eu já estaria um velho caquético, não estaria fazendo nada da minha vida. E, poxa, hoje eu vejo que eu tenho muito mais anos pela frente, não quero parar, quero continuar jogando meu futebol, quero ter muita saúde para cuidar dos meus filhos, quero continuar empreendendo, quero continuar incentivando, motivando, inspirando pessoas. Acho que você inspira um pouquinho, desafiando o status quo. Acho que quem fez uma coisa relevante no mundo desafiou o status quo. Muito bom isso que você falou. E tem um negócio que eu brinco, que eu trabalhei com um cara e ele era ignorante, assim. Mas não ignorante de grosseria, de tratar mal os outros. Ele ignorava tudo, assim. Ele era uma ignorância infantil, sabe? Ele tinha umas coisas... Era todo panorama para dar errado e ele ia lá fazendo. Eu falava, cara, mas o que você tá fazendo? Ele falou, cara, porque é o certo a se fazer, vambora, tá tentando fazer. E vou falar, 80% dava certo, sabe, assim. E então, eu lembro, às vezes, assim, e eu trago essa ignorância comigo, não a de ser maldoso. Não, é ignorar de ignorar, você é um ignorante de porque você quebrar. ignora alguma coisa, você desconhece alguma coisa. Eu sou ignorante de uma todas as coisas perguntadas sobre universo, religião, eu sou ignorante. Agora vai todo mundo virar... Tudo bem que tem que ser evergreen aqui, o nosso podcast tem que ser... Acabou de falecer o Papa. Agora, nos próximos dias, todo mundo vai ser especialista em conclave, em Papa, em fumaça branca, fumaça preta. Todo mundo vai todo mundo falar pra caramba como se soubesse tudo. Quando é a pandemia... Cara, eu sou ignorante. Eu falei, não sei, me explica. Aparece um monte de dinheiro de obra pronta. Especialistas em coisas que nunca foi. Entendeu? Só para falar que é culto sobre... mentira. Você está vendo a mesma coisa. Viu o filme dos 2 papos, viu o filme do conclave, quer tirar onda. É igual fundador de startup, assim. Vira especialista, né? A gente tem aquela frase, né? Começa a chover na Paulo de Fronten, na Avenida Paulista, todo mundo vende guarda-chuva. E vendedor de startup também. Ele convence o VC porque ele tem AI, blockchain, generativa, tudo mais. Cara, falar em chuva, eu queria terminar com uma frase aqui que... Desculpa o palavrão. Eu falo o seguinte, quando as coisas estão indo bem, acelera, continua, não para. Quando o vento está sobrando a favor, bota teu barquinho a favor do vento lá, como é que navega, não sou especialista, mas assim, aproveita o vento, aproveita a corrente, aproveita a onda boa, tá vindo onda boa, surfa, não para, não descansa. Não descansa. Eu acho que o empreendedor não pode se acomodar, principalmente quando as coisas estão boas. Quando o cara, tá tudo bem. Não, acelera. Porque você não sabe o que vem depois. Porque eu falo o seguinte, assim como vem ondas boas, mas quando vem chuva de merda, nunca é garoa. É grande, né? Então, cara, aproveita quando tá sol, vai jogar teu futebol, vai empreender, vai mais cedo pro trabalho. Cara, fala pra família que você vai ter que se dedicar um pouco mais. Porque quando vier a chuva de coisa ruim, que vai vir em algum momento, você tem que estar com lastro, com saldo, né? Para enfrentar a chuva de merda que vai vir, que não vai vir. Quando vem a chuva de merda, vem várias coisas, né? O cachorro te morde, a mulher te bate, o cachorro sei lá, o ladrão te rouba,
Pô, tem uma semana que tava tudo errando pra mim, cara. Roubaram meu celular, bati com o carro e não sei o que. Eu falei, caraca, tudo junto, sabe? Filho doente, mulher doente. Cara, eu falei, caramba, não dá pra vir uma coisa de cada vez? Mas quando vem boa, cara, aproveita, porque vai vir uma hora que você vai estar com... Então aproveite os momentos bons e acelera, porque na hora boa você não pode deixar de acelerar. E a chuva de merda sempre acaba, né? Sempre acaba. Na mal que dure para sempre. Lógico. Deserto é lugar de passagem, não de moradia. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Muito bom você que ouviu a gente até aqui, mais um podcast Fintech Makers. Você que quer fazer parceria, patrocinar, bater um papo, contar a sua história aqui, é só entrar em contato comigo. Views está no LinkedIn também, Eduardo Views. Se quiser falar com ele, é justa.com.vc. Muito bom ter você aqui, cara. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Parabéns. Tamo justo. Tamo justo. Um abraço. Tchau.